Boa noite para você de casa. Tá começando mais um Serra Cast. Queria agradecer demais a presença de todos vocês. Júlio Henrique, muito boa noite. Mais um Serra Cast. Boa noite, Léo. Sempre um prazer estar aqui nas quartas e quintas-feiras, Sim, sempre trazendo convidados especiais. Mas antes, aquele recadinho de sempre, que para a gente fazer esse programa maravilhoso, que todo mundo gosta, nós temos parceiros. Um deles, que foi o primeiro parceiro, é a Açaí Drift, aqui da cidade de Cordeiro, valeu, Drift. uma empresa familiar muito top do Adriano. Muitíssimo obrigado por estar nos apoiando desde a época Desde do você, saudoso Você no você no ar, Ar. Tenho saudades. certeza que assim que voltar, acabar essa pandemia, a gente vai estar aí com a Drift de novo nesse programa maravilhoso. O Machadinho, que também é outra empresa familiar. Sim. O Hortifruti, lá do Dois Vales, empresa top, também familiar. A gente agradece muito a vocês também. A última empresa que está dando essa prestigiada pra gente. Real. A Donai. Valeu, Donai. Personalizados. Tamo junto. Dia dos Namorados chegando aí, ainda dá tempo, né? Se quiser fazer Corre lá, hein? aquela presenteada no seu amorzão, dá uma ligada lá na Donai, que eles têm muita coisa bacana para vocês. Sim. Boteco do Salgado, que daqui a Hoje é pouquinho dia, né? Hoje vai é estar dia. trazendo coisas Olha, deixa a bolinha de queijo pra mim. apetitosas pra gente aqui. Ferreira Lanche, que vai estar amanhã. A gente não vai anunciar o convidado agora, mas o já convidado de amanhã é um convidado surpresa. adiantamos que o convidado é especialíssimo. Convidado bom. Mas hoje, Léo, eu queria que você anunciasse o nosso convidado especialíssimo desta quarta-feira, dia 9 de junho. Sim. Hoje o nosso convidado, ele é político. Político. Já foi com mandato, mas ainda acredito que permanece na função. Ele gosta de futebol. E além de gostar de futebol, ele também atua advogando. O convidado do Serra Cast especial dessa noite de quarta-feira, 9 de junho, Hugo Guimarães. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos os telespectadores da TV Serra Norte. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu agradeço desde já o convite e estou à disposição. Vamos trocar aquela ideia, Hugão. Primeira pergunta de quem? Vai lá, você começou. Tá bom. Então a gente vai. Antes de fazer a primeira pergunta, só lembrando carinhosamente, se você está assistindo agora o SerraCast ao vivo com a gente, mande a sua pergunta durante o programa. A pergunta aparecerá nessa tela aqui, olha. E compartilha. Vamos lá. A live. Compartilha a live, hein? Vamos lá, quero ver todo mundo compartilhando. É rápido, é fácil, dá tempo. Além de compartilhar, deixa o comentário, a gente falou. E se você está assistindo essa reprise por algum dos canais que a TV Serra Norte transmite, ou o canal 21 aqui na cidade de Cordeiro, ou então o canal 28 lá, a galera de Rio das Ostras e Cachoeira de Macacu, PCTV, a gente também agradece a galera do canal 15 de Nova Friburgo na TV Real e pelos mais de 50 municípios através da TV Interativa, canal 52. Se você está assistindo uma reprise, sigam as nossas redes sociais, @TV Serra Norte. Assim você sabe quando a gente está ao vivo como agora. Beleza? Hugo Guimarães, primeira pergunta. Quando que o Hugo Guimarães decide vir político na cidade de Cantagalo? Não estou falando candidato a prefeito. Político. A primeira eleição de Hugo foi como? Sim, Léo. Bem, eu venho de família política, né? Eu tive um tio prefeito, dois tios vereadores, um tio-avô vereador, depois um tio vereador. Então estava no sangue, né? E o trabalho que eu acabei vindo a exercer, eu passei no concurso para técnico da Defensoria Pública e atuo desde 2012 na Defensoria como técnico, já atuava antes como estagiário. E é um trabalho que a gente atende o povo, né, diariamente. Então, uma coisa completou a outra, e naquele ano de 2016, que foi quando eu me candidatei a vereador, eu conversando com a família, conversando com amigos, surgiu essa possibilidade. O meu tio, que então era vereador, já não exercia mais o cargo, e abriu um espaço na família, e eu lancei o meu nome, graças a Deus deu tudo certo. Aquilo ali foi talvez isso em 2016, né? Primeiro mandato. Já no segundo mandato, 2020, você já resolve vir candidato a prefeito? Como é que foi isso? Rapaz, realmente, talvez alguns podem pensar, né? Pô, muito cedo e tal. Mas eu resolvi, dentre outras situações, eu resolvi ser candidato a prefeito porque eu me sentia preparado para isso. Entendia que era o momento. A vereança, os 4 anos, né, de mandato, serviu para que, além de trabalhar com a população diretamente, que eu aprendesse muito. E sou formado em Direito, né, já atuo
há alguns anos. Então, naquele momento, eu decidi me candidatar com o apoio de muitas pessoas e tendo a certeza que eu estava, como estou, preparado para exercer o cargo de prefeito. Infelizmente, não foi dessa vez, mas a gente tem mais tempo para se preparar, se Deus quiser. E vamos conversar muito sobre isso ainda. Eu queria te perguntar, Hugo, porque antes da gente aprofundar no seu primeiro mandato como vereador e também na sua candidatura a prefeito, trabalhar na Defensoria Pública, você realmente tem um acesso à população muito grande. O que você via, escutava muito a população, o que as pessoas, naquele momento, ninguém gosta de ir na Defensoria, né, de ter que ir na Justiça, um momento que não é legal, mas as pessoas têm que ir. O que as pessoas, a população de Cantagalo, naquela época, antes de você ser vereador, cobravam do município de Cantagalo, que de repente deu aquele start para você, putz, eu acho que eu, como vereador, como político, posso ajudar essa população? Quando a gente atua com atendimento ao público, seja na defensoria, ou na saúde, ou em outro órgão, a gente passa a ter uma noção maior da carência da população, né? A gente passa a ver que o desemprego é grande, a gente passa a entender que as pessoas não sabem do direito que elas têm, do poder que elas têm, né? Você, olhando especificamente para esse período antes de candidatura, a gente percebia, para poder destacar, né, um tema só, a questão da saúde era bastante precária, né? Falta de medicamento, de tratamento médico, e as pessoas acabavam procurando a justiça para poder ter direito ao tratamento que necessitavam. Então, esse era um dos pontos que eu mais percebi uma carência na população de Cantagalo, de forma geral. Você acha que isso foi sanado, isso melhorou? Principalmente depois que você entrou como vereador, como é que foi essa transição aí? Sim, a gente fez um trabalho ainda antes, Léo, ainda antes de me tornar vereador, a gente fez um trabalho junto à Secretaria de Saúde. Na época a secretária era a Vânia, o prefeito era o Saulo, e a gente fez um trabalho, era um projeto entre a Defensoria Pública e a Secretaria Municipal de Saúde, onde a gente tentava evitar que a demanda virasse judicial. Então, a gente fazia uma visita semanal à Secretaria de Saúde, levando as demandas diretamente para a secretária, e na época também para a assessora dela, que era a Janine, e ali a gente já tinha algumas respostas. Por muitas das vezes a secretaria já resolvia, e por outras situações, às vezes o próprio assistido é que não estava levando a documentação correta, ou não estava indo no local correto, ou era um medicamento de competência estadual, não de competência municipal. Enfim, a gente já resolvia, vamos colocar aí 60%, 70% das demandas através desse projeto. Inclusive, na época, o Defensor Público inscreveu a Defensoria num prêmio, que eu não me lembro, Inovare, prêmio Inovare, e a gente foi para Brasília, a gente foi selecionado entre os 3 do Brasil inteiro, e a gente ficou, eles não divulgam, a gente não ficou em primeiro, ou a gente ficou em segundo ou em terceiro. Ganhou um outro projeto do estado da Bahia, relacionado a presos, que podiam mandar cartas para os seus filhos, para os seus parentes, e a gente ficou ou em segundo ou em terceiro com esse projeto. Eles vieram aqui em Cantagalo, filmaram, foram na secretaria, lá a gente viu os vídeos e a gente conseguiu ficar entre os 3 melhores projetos daquele ano de 2015, se eu não me engano. Caraca, te credenciou pra caramba pra eleição de 2016. Sim, a gente vai ganhar. Ali eu ganhei muito conhecimento do que acontece dentro da secretaria, né? E também tive atrelado à parte jurídica, né? A parte de legislação, e a gente percebia que havia uma vontade da secretaria em resolver, em melhorar, né? E a gente pôde contribuir com esse nosso projeto, sem dúvida. Agora, o que você lembra da sua eleição, se eu não me engano, foi ali no final do governo do Saulo, né? Foi naquela eleição. Cantagalo estava vivendo até um período um pouco conturbado politicamente. Você colocou a cara naquele período ali. O que você lembra dessa eleição? Era um momento de crise econômica muito grande, né? Ali, pós 2014, depois da Copa do Mundo, se estourou uma crise econômica, né, no governo da Dilma ainda, e o Saulo sofreu muito com essa crise, né? Tomou uma surpresa
de ordem financeira mesmo, né? A arrecadação do município caiu de forma drástica. Então, a gente vivia um momento de, não só em Cantagalo, no país todo, né? A gente vivia um momento de crise financeira. Então, o eleitorado estava com muito medo de tudo que estava acontecendo. A verdade era isso. Então, o eleitorado, naquele momento, o que a gente percebia é que o eleitorado queria uma segurança para Cantagalo. E a gente conseguiu, no meu caso, no caso do prefeito também, que eu apoiei ele naquela Vocês época. subiram no mesmo palanque, não foi? Sim. E a gente conseguiu passar essa confiança, né? Uhum. Ele se elegeu com mais de 8 mil votos na época, e a gente se elegeu. Um detalhe dessa eleição para vereador, que se diferencia da de 2020, é que os 5 primeiros tiveram mais do que 750 votos cada um. Então, houve um afunilamento grande da votação para poucos, né? Diferente do que aconteceu agora. Agora ficou muito dissolvido, né? Tanto que o primeiro colocado da outra vez teve mais de 1.000 votos. Dessa vez teve 650. Então, acho que assim, realmente a população ela não quis arriscar muito naquele momento. Ela escolheu os vereadores que passaram mais segurança e o candidato a prefeito que também passou mais segurança. E aí você é eleito e começa o seu mandato a partir de 2017, né? No caso, 2017 até 2020. Como que começa o mandato do vereador Hugo Guimarães? Olha, a gente ainda nessa questão financeira, esperando que o prefeito colocasse a casa em ordem, né? Muitas demandas. Eu lembro na época tinha muita demanda, até hoje tem, mas na época era mais constante com limpeza urbana, com lixo. O prefeito Saulo, na época, teve que fazer um corte na parte de coleta de lixo, porque ele tinha que tirar o dinheiro de algum lugar. Foi uma polêmica danada na época, eu me lembro. E aí o prefeito conseguiu. Nesse primeiro momento, nesse primeiro ano, foi focado para isso mesmo, né? Para estabilizar, casa, né? Porque era uma situação bem complicada. Volto a dizer, não por culpa do Saulo, mas era uma situação complicada, acho que em quase o país inteiro já estava assim, acabou que... Até que o número de reeleição de prefeito foi muito pequeno naquela época. De 2016 para a eleição de 2016, né? Essa reeleição. O que eu ia te perguntar, Hugo, é com relação, assim, quando eu digo como começou o seu mandato, começa nesse primeiro ano, mas ele, claro, vocês recebendo as demandas, e aí tem sempre aquela situação, né? O vereador é o que mais escuta, e depois ele repassa isso para o prefeito, e existe essa cobrança, mas vocês vieram no mesmo grupo em 2016. Aconteceu alguma coisa, aconteceu algum racha? Quando que Hugo e Guga não caminham mais junto no mandato do seu mandato, né, de 2016? Sim. Se foi depois de 2 anos, sei lá, foi depois de 3 anos? Foi mais a partir de 2018. Mais a partir de 2018. Quando a gente foi muito cobrado pela população com relação à postura do prefeito em festas. Eu lembro. Foi nessa época que teve o negócio do Danilo Gentili lá, que teve vídeo? Era um vídeo atrás do outro. Todo final de semana tinha alguma novidade com relação a isso. Isso foi desgastando muito a imagem do prefeito na época. E ali na Câmara, praticamente a gente teve que escolher um lado. Ou você ficava quieto e aceitava a postura do prefeito, ou você criticava e cobrava dele, né? Tanto que tiveram 2 processos lá na Câmara com o intuito de punir o prefeito, né? E eu votei a favor nos 2, nenhum dos 2 passaram, ele teve a maioria, mas eu escolhi o lado de votar a favor. Dali diante, eu acho que a coisa interferindo um pouquinho na sua resposta, já pegando essa toada aí. Você pessoalmente, de repente, por ter sido eleito junto com ele, no mesmo palanque que eu digo, antes de chegar essa tramitação da Câmara, você foi pessoalmente atrás dele, de repente, putz, essa postura que você está tomando não está bacana, a população está cobrando, você pessoalmente chegou a ir até ele? Se foi, como é que foi a reação, como é que foi esse diálogo? Não, eu não fui, eu nunca tive muita intimidade com o prefeito. Eu não conhecia ele pessoalmente, a verdade é essa. Sim. Conheci na campanha e depois assuntos de trabalho mesmo, de política, mas a gente não tinha essa intimidade a ponto de cobrar dele uma postura. Porque tinha outros vereadores mais experientes, mais próximos a ele, a gente sabia que havia uma cobrança por parte de pessoas próximas a ele. Então, eu não me sentia à vontade para cobrar isso dele, não me sentia assim,
nessa função, entendeu? Eu deixei para cobrança para ficar na Câmara mesmo. E como é que era essa relação do Executivo com o Legislativo? Porque se você for colocar toda a situação que ocorreu agora, dessa nova eleição, infelizmente, devido à morte do Miquinho... Não, do Paulinho. Do Paulinho, pelo amor de Deus, o Miquinho tá muito bem de saúde, perdão pela gafe. Mas pela morte do... O podcast é normal. Não, pô, eu vou sair matando os outros, é complicado. Mas grande parte do grupo que fez parte junto com o Guga votou contra, né? Basicamente, votando no Ciro. E muitas dessas pessoas falavam que realmente a relação com o Executivo já da última gestão vinha sendo muito difícil. Já vinha arranhada. E disso você pode falar muito bem porque você estava lá. Então, como é que era essa relação, principalmente a partir de 2018? Porque realmente, dessa data que você falou, foi onde começou a haver uma certa rusga e onde houveram esses problemas públicos, né? Até a briga do prefeito com o Ciro na rua, toda essa confusão. Como é que era essa relação com o Legislativo? Tanto a nível, assim, de tratamento formal, também, quanto também de atendimento, de repente, no requerimento, em serviços públicos. Ô, Júlio, eu sempre tive uma boa relação com os secretários do Guga, né? Muitos já eram conhecidos meus, acho que menos o secretário de saúde, que não tinha muita intimidade, mas também não era muito a minha área, vamos dizer assim, né? Então, eu sempre procurei diretamente os secretários. Eu nunca entrei no gabinete do prefeito para pedir nada a ele, ainda nos primeiros anos, porque que a gente ainda tinha relacionamento bom. Eu nunca fui a ele pedir, mas eu também sei que ele também não abria muitas portas, né? Os vereadores do lado dele já reclamavam isso, né? E eu não sei como vai ser agora, mas o que eu percebo nos outros 4 anos, é que só abriu a porta no ano da eleição. Aí no ano da eleição recebeu todo mundo de braço aberto, tentou atender todo mundo, mas até o 3º ano o diálogo era muito, muito pequeno. Era através de requerimento e os secretários atendendo a gente. Os secretários, de uma forma geral, eles ouviam, eles atendiam, mas se dependesse de ir diretamente ao prefeito, a coisa já era mais complicada. A pergunta que eu te faço agora, a gente escutou muito aqui em Cordeiro, e aí eu espero fazer também, né, poder fazer essa pergunta para o prefeito Guga. A gente já convidou ele algumas vezes aqui, fica aí a cargo da assessoria do próprio prefeito querer vir aqui trocar essa ideia, né, com a gente. A pergunta que eu te faço é com relação ao seguinte: quando eu era pequeno, eu escutava dizer que era muito bom trabalhar na prefeitura de Cantagalo, inclusive por situações que o próprio Guga criou, né? Eu acho que o 14º salário foi ele que instituiu na época, e tinha um benefício, por exemplo, o ônibus da prefeitura de Cantagalo passa aqui na prefeitura aqui na cidade de Cordeiro para pegar alguns funcionários, não sei se passa até hoje, mas assim, passava. Então a gente via o funcionalismo público queria muito trabalhar em Cantagalo. Cortando para agora, Cantagalo Cantagalo no passado era uma cidade modelo. Hoje já não é mais assim. A gente vê que as imagens estão arranhadas e não é só de hoje, 2021, já vem de alguns anos. Você, como cantagalense, o que você acha disso? Por que isso mudou? Porque é notório, a gente via, de repente, Cantagalo como um modelo de gestão a ser copiado e hoje não é mais. O que você acha sobre o tema? Porque eu acho que esses benefícios que hoje tentam enaltecer, há alguns anos atrás, décadas atrás, era diferencial. Hoje não é mais diferencial. Ter salário em dia hoje é comum em Macuco, em Trajano, no Alto, é comum em Cordeiro. 14º salário também não é uma novidade. Então, assim, deixou de ser um diferencial, passou a ser comum. E então, trabalhar na prefeitura de Cordeiro, na prefeitura de Macuco, na prefeitura de Cantagalo, de Trajano, não tem diferença com relação àquilo que é dado para o servidor. Né? O prefeito teve os méritos dele por ter acertado essa situação, né? Tanto que ele tem um apoio muito grande do funcionalismo. Não é à toa que ele tem 4 mandatos, né? É o único prefeito na região a ter 4 mandatos. Então ele soube ajustar essa situação que historicamente tinha episódios de atraso de salário, né? Não se valorizava o servidor. Ele veio, investiu e valorizou o servidor. Sim. Mas aí você me pergunta, por que hoje isso já não é
tão visto como uma coisa que faz diferença. Porque eu vejo que as demais prefeituras também se ajustaram nesse momento. É a questão da evolução, né? Quem não evolui acaba para no tempo, né? e a prefeitura da região também evoluíram nesse sentido, assim como foi a vez do atual prefeito lá atrás, no primeiro mandato dele. Sim. Agora, economicamente falando, Cantagalo, a gente até fez uma pergunta parecida, leva essa vantagem por ter realmente um solo abençoado, com calcário e materiais que enriqueceram a cidade. Mas você acha que, por exemplo, a fábrica de cimento, obviamente, que é hiper positivo para Cantagalo, para a região inteira, mas Cantagalo, de repente, ficou meio estagnado pela essa autodependência da fábrica de cimento? Você acha que, por exemplo, não se usou tanto economicamente, de repente, de variar mais coisas em Cantagalo, de ter outras vertentes econômicas por conta da fábrica de cimento, de ter 3 grandes fábricas de cimento, ser um polo cimenteiro importantíssimo no Brasil? Sem a menor sombra de dúvidas, né? E aí eu não quero fazer crítica a um governo específico, não. Todos, né? Sim, sim. Todos têm a sua contribuição nesse ponto negativo, né? Cantagalo tem, como você disse, esse privilégio de ter um solo rico em calcário, recebeu 3 fábricas de cimento, durante muitos anos usufruiu do ICMS, hoje não é tanto quanto era antes, em termos de porcentagem, e não houve planejamento nenhum para que Cantagalo evoluísse aproveitando esse diferencial com relação aos outros municípios. Então, houve um comodismo em cima disso, se gastou esse dinheiro durante muitos anos com outras coisas, é difícil a gente agora apontar aqui, mas Cantagalo sempre teve a fama de ter muito funcionário, de ter muito carro comissionado, talvez seja um ponto, vamos dizer assim, e não se teve um planejamento a longo prazo, a médio e longo prazo, para se dizer o seguinte: não, Cantagalo hoje recebe tanto de arrecadação, mas nós vamos investir para daqui a 10 anos dobrar a arrecadação. Não houve nenhum, hoje nem tem, né, nenhum tipo de planejamento. Cantagalo vai para onde? Você pergunta hoje. Vou te perguntar sobre o plano de diretor, seria a minha próxima pergunta. Sim, então Cantagalo não tem hoje um plano, não se fala assim, não vou investir nisso porque a gente acredita que futuramente a gente vai ter o retorno nisso aqui. Não se tem, vai trabalhando com o que tem, vai ficando cada vez mais escasso, vai se diminuindo a arrecadação e os problemas vão aparecendo. A cidade não cresce. A gente chega em 2 problemas. A cidade não cresce, eu vou deixar para uma outra ocasião, porque aí eu vou utilizar alguma coisa que aconteceu nas minhas redes sociais, até a gente estava conversando aqui antes de começar um post que eu fiz, enfim, depois eu falo. Mas a pergunta é, com relação a essa situação do ICMS, plano diretor, primeiro, você vem candidato em 2020, né, no ano passado. Como que você, Hugo, abordaria o plano diretor da cidade, já que hoje, não sei, quer dizer, tem que ter, porque tem que ser aprovado para o candidato, né? Obviamente, se estar à disposição da população para receber os votos. Porém, como hoje se encontra essa situação, o que você proporia de novo, né, para isso se acertar? E principalmente, a gente vê uma. Não, eu vou fazer na próxima pergunta a situação do jovem, eu vou segurar. O que você, como candidato em 2020, faria para o plano diretor da cidade de Cantagalo? A gente precisa, em Cantagalo, como nos municípios da região, tem se falado muito na questão do polo industrial, né? Há de se ter... A área tem, né? Pelo amor de Deus. Área tem, né? Com todo respeito. A área tem. Cordeiro não tem área, mas inclusive, podia fazer o documento aí doando um pouquinho para qualquer, não? Fala de terra, Cantagalo, o pessoal vai ficar chateado. Cara, tem que... A SEACAN, há poucos anos atrás, adquiriu um grande terreno no bairro Cantelmo, onde havia o projeto de se instalar um polo industrial lá. Você ganhou no Cantelmo falando nisso, né? Sim. E, infelizmente, não houve uma parceria como deveria ter acontecido com a prefeitura. Deixaram para tentar essa parceria no final, em época de eleição, aí já era tarde demais. Então, foi um primeiro passo. A SEACAN teve enorme dificuldade para liberar abastecimento de água, regularizar o terreno, e acabou vendendo o terreno. A SEACAN vendeu o terreno? Vendeu para uma empresa que vai se instalar lá, uma empresa só, né? A ideia era fazer vários lotes para que várias empresas fossem instaladas lá, até com incentivos, né?
Então, era uma chance que a gente teve e a gente desperdiçou. Mas vamos olhar para frente, né? Tem que pensar nisso de agora em diante, ver uma nova localidade, inserir no plano diretor, para tentar desapropriar uma área e dar um primeiro passo. Não é impossível, talvez a gente não consiga de um ano para o outro, mas tem que plantar a semente, né? Diálogo político, influência, pô, só usar o nome e a história que Cantagalo tem que consegue trazer, de repente, algumas coisas lá. É difícil, né? A gente sabe que não é, hoje não é o melhor momento também. Vai falar que 2021 é o melhor momento, sacanagem, É a gente tá vendo complicado. pandemia. Mas, sim, o diálogo Não, traz. eu ia até abordar também, obviamente que é muito bom o Cantagalo ter o CEDERJ lá, é um polo universitário muito bacana, mas você colocando, por exemplo, Cantagalo sendo o principal polo cimenteiro do estado do Rio, acho que o terceiro do Brasil, o desenvolvimento é muito aquém, né? Era para ser um polo gigantesco educacional, de curso, de tudo. E, por exemplo, em Cordeiro conseguiu a FATEC há pouco menos de um mês, né? Já conseguiu fechar, já tem o IFE, sim, né? E Cantagalo, sendo o polo cimenteiro, se você for pensar logisticamente, seria, de repente, o local mais adequado, né? Mas, de repente, faltou incentivo político, faltou, de repente, alguém ir lá e correr atrás disso aí. Vamos entrar. O pessoal tá chegando aí? Tá. O que você acha? Olha o seu riso, ficou até feliz. Chegou. Todo mundo fica feliz. A feliz. câmera não tava nele, não, né? A câmera não tava nele. Não tava, não? Tava em mim? Quer ver que o Salgado tá aí? Salgadão, chega aqui, Salgado. Vem cá, Salgado. Já foi embora, já foi. Tá na pressa. Ai, rapaz. Mas o que Cantagalo tem que fazer realmente primeiro, para aproveitar que a fábrica de cimento está lá e usar dessa experiência para ser um polo também de criar oportunidade para a garotada jovem, de ter curso técnico para a garotada trabalhar na fábrica que já tem instalado lá. Antes da sua próxima resposta, pode deixar, Burulho, pode deixar. Primeira coisa, galera de casa aí, não deixem de comentar, tá? Burulho, prepara depois alguns comentários pra gente jogar na tela. Fazendo isso aí, a gente quer que a galera participe. Beleza, mesmo. Comentem aí, mandem a pergunta de vocês. Além disso, é Glauco, não é? Lauro. Lauro. É que eu sou ruim de nome, Lauro. Chega aqui fazendo favor, pode vir. Hoje o Lauro tá fazendo a boa, tá fazendo a boa. O Lauro tá representando o Boteco do Salgado hoje. Valeu, Lauro. Tá aqui, ó. Valeu, Boteco do Salgado. Tamo junto. O Guaraná também. A embalagenzinha diferenciada. Olha, essa é diferente, gente. É surpresa, porque eu só. A gente também não sabe o que é. Não sabe o que é, não. Valeu, Lauro. Beleza? Obrigado mesmo, Salgado. Hugo, vocês tinham que ver a reação de Hugo na hora que o Boteco do Salgado chegou. Pois Se a câmera tivesse nele... Brilhou o olho. Brilhou o olho. O sorriso abriu na hora. Hugo, agora sim, pode dar continuidade. Você de casa, lembrando sempre, comente, porque já na minha próxima pergunta vai aparecer na tela os comentários. Fechado? Hugão, pode responder. Pera aí. Meio segundo. O que você quer, produção? Pelo visto, minha pergunta é parecida com a de algum telespectador que tá lá dando moral pra gente. Vamos lá, vamos na perguntinha dos amigos do Facebook. Não. Pode respondendo quando isso. Pode respondendo então. Não. Responde. Vai tirar o foco, não. Ô, Júlio, você disse que Cantagalo... o que aconteceu porque Cantagalo não evoluiu mesmo tendo essa riqueza, né? E quando a gente fala que não houve planejamento, que não houve investimento na cidade, no município, a gente vê os jovens como exemplo disso. Durante uns 20 anos para cá, principalmente, a gente vê o quanto o cordeirense, o macuquense se preparou e hoje consegue emprego na fábrica. E o cantagalense tem enorme dificuldade para conseguir trabalhar na fábrica, porque não tem oportunidade de estudar do lado da casa dele. Ele tem que sair para se preparar, para fazer um curso, e aí sim entrar nas fábricas de cimento. Isso aí já é um prejuízo muito grande. Só aí você já marca um prejuízo de décadas, não um prejuízo de ontem, não. Um prejuízo que já vem há muitos anos e ninguém parou para pensar nisso. Para te dar um exemplo, no governo do Saulo ainda, com a Fernanda, secretária, que foi minha candidata a vice, um abraço para ela, tenho certeza que ela está assistindo, ela fez ela implantou, em parceria com a fábrica de cimento, um curso de técnico de química.
E esse curso proporcionou a jovens cantagalenses empregos, seja na fábrica de cimento, nas fábricas ou em outros lugares. Então foi um ponto inicial que infelizmente não teve sequência no governo anterior, no governo de 2017 a 2020. Então não se investiu em educação, né, no município com relação ao profissionalismo, né? Não se capacitou os nossos jovens. E o jovem cantagalense hoje perde a oportunidade para jovens de outra região, por mérito dos jovens da região e por perda realmente de oportunidade de estar estudando, de estar se formando. Então esse é um grande prejuízo que nós cantagalenses temos. Vai fazer? Vai lá. Vou fazer a boa. Tá aqui, tá onde? Cadê a câmera? Já chegou lá? Vou falar. Ih, o Tulhão de Euclidelândia. Saudade, o último campeonato que teve lá, a gente, ajudou, levou brinquedo pra galera. Qual câmera que eu tô? Tô na aberta? Tô na fechada? Valeu, Boteco do Salgado. Eu não sei o nome disso aqui não, hein? Mas eu sei que tá com um cheiro maravilhoso. A gente vai comer agora. Obrigado, tá? Lembrando que o Boteco do Salgado entrega Cantagalo também, e falou que vai entregar, agora vai entregar. Agora vai entregar. Liga pra lá, liga pro Boteco do Salgado, tá aparecendo aí. Não sei o combo de hoje, Salgado, mas tá aqui, a gente vai comer. Hugo, fica à vontade, seu copo tá com água, por isso eu não botei o refri, tá? E vamos à pergunta de Túlio Costa Cesário. Quer fazer? Vamos, só vou ler e você comenta. Cantagalo é o município mais industrializado do nosso entorno, mas é o que menos investe em capacitação de mão de obras para essas empresas e, mais ainda, não atrai empresas prestadoras para o município. Praticamente todos estão em Cordeiro. Cadê nosso secretário de Indústria e Comércio? Tá, vamos lá. Tá aí a farpada então, em cima do Túlio, Cesário. em cima do bateu o Túlio aí. Deixa eu fazer primeiro a primeira pergunta para o Hugo, baseado nisso, que eu realmente não sei. Quem é o secretário de Indústria e Comércio de Cantagalo? Cantagalo não tem uma secretaria de Indústria e Comércio. Não tem? Não tem. Se eu não me engano, hoje é uma assessoria de segundo escalão atrelado a, se eu não me engano, a Secretaria de Governo. Com relação a Sebrae, esses projetos, tem, né? Não, o Guga ganhou o prefeito empreendedor, pô. Não, já atrelando uma pergunta a outra. Se você hoje fosse prefeito, você criaria uma secretaria de Indústria e Comércio? Ô, Júlio, essa pergunta porque eu acho que eu não sabia que não tinha Também novidade. Não tem. Essa pergunta foi feita para mim na entrevista que nós tivemos na SEACAN durante a campanha. Aliás, fez para todos os candidatos, né? Cara, o que acontece? Aí eu posso falar porque eu tenho conhecimento com relação a isso. Não tem uma secretaria, tudo bem, mas tem uma assessoria. É um das dois, segundo escalão. O salário é igual ao do secretário daqui de Cordeiro, para você ter uma noção. E, primeiro, eu gostaria que esse assessor realmente trabalhasse nessa função. Porque o que a gente tem visto, tanto nos governos anteriores, é que o assessor de Indústria e Comércio ficava à disposição da Secretaria de Turismo e Esporte. A gente via o assessor de Indústria e Comércio enfeitando poste, enfeitando palanque em festa. Então, eu te faço a seguinte pergunta. Hoje, a Prefeitura de Cantagalo tem condição de apresentar um relatório do trabalho desenvolvido pelo assessor de Indústria e Comércio nos últimos 4 anos? Apresenta esse relatório. Pô, trabalhou pra caramba, preciso de mais estrutura, preciso de um salário melhor, preciso de um carro. Aí sim. Porque o que adianta você criar uma secretaria de Indústria e Comércio e botar uma pessoa que não vai saber o que fazer só para ela ganhar o salário de secretário? Aí você vai estar perdendo dinheiro com isso. Óbvio que eu investi na Indústria e Comércio. O fio condutor do nosso plano diretor era geração de emprego e renda. Mas, a princípio, a gente ia colocar uma pessoa capacitada, independente, para trabalhar exclusivamente nesse setor. Essa pessoa teria metas a cumprir. Se ela cumprisse as metas e a gente percebesse que era uma pessoa que precisava de mais estrutura, aí a gente ia pensar assim, em criar uma secretaria de Indústria e Comércio e dar uma estrutura maior. Caso contrário, a gente substituir, colocar outra pessoa, até que o trabalho fosse desenvolvido como tem que ser. Então, um cargo estritamente técnico, né? Exatamente. A gente tem, Hugo, é uma questão até interessante, né, falar sobre isso. Por quê? Eu falei muito sobre o jovem. Eu fiz um post nas minhas redes sociais há algum tempo, no meu Facebook, dizendo e dando em primeira mão para quem a gente já sabia há bastante tempo, que Cordeiro vai receber em breve, assim espero que realmente se concretize, uma churrascaria que
a gente precisa na cidade, não tem, a gente tem que ir para Friburgo, realmente não tem. A gente vai receber provavelmente um novo banco para a cidade. Cordeiro já tem Bradesco, Caixa Itaú, Econômica, Caixa Itaú e Banco do Brasil. e Banco do Brasil. Provavelmente vem uma nova bandeira. E aí seria uma bandeira que ainda não tem no município, nem tem na região, só em Friburgo. Acho que é uma bandeira espanhola. É, uma bandeira espanhola, vermelha a bandeira. E aí, Cordeiro tem outros avanços também. O cinema será inaugurado, talvez venha um grande supermercado para cá, o terreno já foi comprado, tem o prédio da Gamela, que também é de Cantagalo, está sendo investido aqui. Enfim, essas conjunturas eu fiz no meu post. E o engraçado é que as pessoas compartilharam o meu post e falando sobre a cidade de Cantagalo, fazendo essa comparação. E, logicamente, vai ter a comparação entre Cantagalo e Cordeiro Macuco sempre. Poderia ter ser uma cidade só, por incrível que pareça, poderia ser uma cidade só. Enfim, e aí eles utilizaram uma frase que é Cantagalo está parado no tempo. Como que é essa realidade hoje para Cantagalo? Porque eu posso falar de Cordeiro. Cordeiro eu posso falar. Eu conheço a minha realidade, eu moro em Cordeiro. Agora eu não conheço a realidade de Cantagalo, apesar de ser tão próxima. São municípios com características totalmente diferentes. A gente até brincava que Cordeiro, que a gente abriu uma loja do patamar do Uma Óptimo durante a pandemia. Uma coisa louca, né? A gente achava que era uma bizarrice até. Cordeiro Esse cara vai criar uma loja desse tamanho aqui. Tem uma situação engraçada também, que eu acho que o prédio da Caixa de Cantagalo, alguma coisa, eu era do Banco do Brasil, tava para sair de lá, não sei se saiu, enfim, escutei. São perguntas. Como que é hoje para o cantagalense isso? Vendo o Cordeiro se desenvolver, vendo o Macuco se desenvolver, e assim, eu não posso falar que Cantagalo não se desenvolve. Eu não tenho base para falar. Mas eu não tenho conhecimento, e aí fica também o espaço aberto para a gente conversar, para mostrar também os desenvolvimentos da cidade de Cantagalo. Agora foi criado um novo espaço ali, até que deu a polêmica lá perto do Labamba, que teve aquela situação que criou alguns comércios ali, mas assim, como é que tá para Cantagalo hoje? Tá se desenvolvendo, não tá? Vendo as outras cidades crescer, porque Macuco e Cordeiro estão crescendo demais, graças a Deus, né? Como é que tá essa situação pro cantagalense? Ô, Léo, primeiro mandar um abraço pro Túlio. O Túlio caminhou com a gente lá, foi um amigo que eu ganhei, né? A política, a política traz inimigos, mas traz amigos também. E o Túlio é um cara excepcional, independente, tem uma opinião muito forte e com certeza vai ajudar muito Cantagalo ainda. Ô, Léo, os números mostram, né, cara? Cantagalo sempre teve uma população maior que Cordeiro. Hoje Cordeiro não passou. Não tem mais, Cordeiro passou. Né? Macuco se desenvolve economicamente, né? O número de empregos em Macuco aumenta mais que Cantagalo. A arrecadação de Cordeiro está quase batendo Cantagalo, cara. Mesmo Cantagalo com ICMS. Alto das A previsão é daqui, sei lá, 4 anos bater. Então, assim, não é opinião, é número. Contra número e contra fatos não há argumento. Cantagalo está andando para trás, ou está parado no tempo. Né? E por quê? Porque não se tem planejamento, não se tem investimento para desenvolvimento. É para manter do jeito que está, tá bom. Esse é o discurso atual. E a gente bateu muito nisso. A gente falou que não tá bom, não. Cantagalo merece muito mais do que isso. Então, por isso que eu te falei. O fio condutor do nosso plano de governo era o desenvolvimento econômico do município. A médio e longo prazo, não sei, mas alguma coisa a gente ia fazer. A gente queria fazer. Né? Tentar parar de usar determinadas desculpas como eternas. Cantagalo não é... A gente ouve muito nas ruas, né? De quem olha de outra forma, de quem olha com a cabeça mais fechada. Cantagalo geograficamente não é favorável, né? Porque o centro, você tem que... Não é passagem para outro município. Mas vai ficar assim pro resto da vida? Não vai se criar um outro centro comercial, né? Descentraliza, pô, tira a rodoviária dali. Exatamente. Pensar em alguma coisa tem que crescer, tem que expandir. Essa pergunta não cola, ó. O sonho, você desculpa a mim, não cola não, hein? O sonho do cantagalense é ver Cantagalo crescendo ali pro Gavião, pra aldeia, né? Uma área geograficamente bem favorável. Isso. E a gente ganhou milhões e milhões das fábricas durante aí esses anos todos e nada disso foi feito, não foi dado um passo. Algumas pessoas torcem o nariz quando a gente fala nisso, mas eu tenho certeza que a mentalidade está mudando, né? Acho que a eleição foi prova disso, né? Os jovens querem ficar em Cantagalo, não querem ficar batendo cabeça aí para fora. E eu acredito que um dia a gente vai poder sentar aqui novamente e nós vamos trazer outros números
melhores, se Deus Era, quiser. pô. Feia esperançoso aí, ó. Não, e você até falou tem outra pergunta? Joga o Bruno tinha feito uma pergunta. Joga lá enquanto sacaneou, a gente não fez a pergunta. Não, joga Coloca ali, a pergunta aí, tela. pô. Não, coloca joga aí na mesmo. tela, joga na tela. Cadu, Não, coloca a anterior. A gente não falou da anterior. Cadu. Eu li... tá, beleza. Cadu, abraço pro Cadu. É interessante também analisar a contramão do assunto. Todos cobram algo da parte da prefeitura, mas o que o incentivo privado tem feito a respeito quando o assunto é a mudança do atual Senado do município? Boa pergunta também. Mas aí também tem a conversa com relação da SEACAN, né? Que você até falou que a SEACAN comprou o terreno e aí faltou, de repente, o incentivo. Isso é bom a gente dialogar. Boa pergunta, abraço pro Cadu. E aí, Hugo, relação ao incentivo privado, de repente falta uma ação maior do comércio cantagalense? O comércio cordeirense, tá, outra coisa também, eu vou farpar, não tô com muita paciência não. Então fala. O comércio cordeirense é muito forte, tá? Mas unido, ressalvas. Não, aqui tem quantas? Tem ressalvas. Tem assim alguma coisa, tem não sei o que, ressalvas. Não sei lá. O comércio cordeirense é muito tem forte. Três. O comércio cordeirense é forte, mas não é muito unido, né? Como é que é aí o cantagalense? O que você acha que a parte privada poderia fazer, de repente, para ajudar? Ô, Léo, eu acho que nesse ponto, Cantagalo, o comércio, o empresariado do cantagalense é bem unido. Acho que não tem rixas ou divisão, não. O que falta mesmo é uma união maior entre o executivo e o empresariado. A ponte, né? A ponte, para trabalhar de forma conjunta, para crescer junto, né? Não é a prefeitura arcar com tudo, fazer tudo, é trabalhar junto. Por exemplo, vou dar um pequeno exemplo aqui. O Cantagalo Beer Fest foi um evento que parceria público-privada, o Cleitinho trouxe lá, secretário de turismo, uma parceria público-privada, e todo mundo ajudou e deu certo, todo mundo saiu ganhando. Então, assim, tem que acreditar que é possível. Me desanima quando eu sento com alguém que fala assim, não dá certo. Aí eu dá vontade de falar assim, pô, então beleza, tchau, abraço, um dia a gente se vê. Mas, cara, ou você tenta, eu prefiro errar tentando do que ficar parado sem fazer nada. Então, por exemplo, também, a gente tem que falar das fábricas de cimento sempre. Cara, não tem diálogo. Não tem diálogo da prefeitura com as fábricas de cimento. A gente não vê as fábricas de cimento patrocinando nada em Cantagalo há muito tempo. Por quê? Porque não gosta de Cantagalo? Não, porque ninguém bate na porta. Macuco bate, Cordeiro bate. Teve um projeto essa semana, Ciro até falou na entrevista de Ciro. Cordeiro fechou alguma coisa com as fábricas, agora eu não lembro o que foi. Normalmente as fábricas, elas promovem curso técnico. Foram cursos que seriam dados... Assim. Por exemplo, o pessoal da Santa Mônica, né, que tinha um curso técnico, muitos deles foram patrocinados pela fábrica de cimento. Tinha as parcerias com a fábrica. Tinha uma carta, a rapaziada do Cianaide metia uma carta, tinha uma carta. Da fábrica. Lembra? Tinha uma tal da carta da fábrica. Por exemplo, meu primo é de Cordeiro, foi bancado pela fábrica. Muita gente foi... Muitos cursos foram financiados pela fábrica. A fábrica ajudou, né? Não, tenho certeza que a fábrica... Assim, o curso que a Fernanda fez, né, na época do Saulo, também foi parceria da fábrica. Maneiro. Não é possível, mas se você virar as costas... Aí tem como. Fecha as portas. Pode jogar para outra pergunta? Pode falar que tá. Beleza. Lá. Bruno Zanon, sabemos que o município tem 4 distritos, além da sede. Você tinha projetos para os distritos? Sem dúvida, com certeza. É uma riqueza que Cantagalo tem e que não é bem explorada, né? E cada distrito tem sua peculiaridade, cara. São completamente diferentes. Já tem isso. A gente olha para Paraíba, por exemplo, é onde tem o rio, né? Onde tem a pesca, onde tem uma possibilidade de turismo rural esportivo muito grande e não é nada explorado. Floresta já foi polo de moda íntima. Não sabia. E hoje se perdeu, várias confecções deixaram Floresta, já não é vista mais assim. Euclidelândia tem as fábricas de cimento. Sim. Né? E Boa Sorte tem uma produção leiteira muito grande, tinha uma cooperativa fortíssima, e essa cooperativa, inclusive, a gente tinha um projeto já bem alinhavado com os associados lá para buscar um retorno em parceria público-privada. Maneiro. Né? Então, assim, a gente tinha projetos, sim, para os distritos, analisando cada um com a sua peculiaridade. Floresta também se destaca na parte gastronômica, está se destacando cada vez mais. A gente tinha um projeto de fazer lá um festival gastronômico, lá é mais frio, então
com queijos e vinhos, Charme. enfim. Saudade de Floresta, inclusive. Hein? Tá tudo no plano de governo. Você quer ler o plano de governo? Não, vamos trocar isso. Não, Vamos debater o plano de governo aqui, sacanagem. pode Sacanagem. trazer aqui. Não. Quer mais uma? Quer mais Depois uma? Tá, então vamos fazer Vocês mais que uma. mandam, Vai, rapaziada. joga aí. A produção manda, a gente... Joga aí. Paulo Américo. Prepare então as próximas pra gente já poder fazer depois. Vamos lá. Hugo. Itaocara, não agora em tempo de pandemia, mas tinha as vans que buscavam no caso, né, os alunos de faculdades e levavam até a rodoviária do município, onde eles pegavam os ônibus para as suas várias faculdades. Por que Cantagalo não faz isso? E se você vier na próxima eleição, pretende implementar? Isso a gente ouviu muito durante a pré-campanha, né? Antes de fechar o plano de governo, a gente ouvia muito dos jovens o prejuízo que o jovem morador de distrito tinha. Se rebenta mesmo. Porque o ônibus da faculdade, ele sai do centro de Cantagalo, né, para Friburgo, para Paraíba, e o jovem que mora no distrito, o estudante, né, que mora no distrito, ele tem que se virar para se deslocar. E em conversa com a Fernanda foi secretária de Educação por 2 vezes, ela falou que era possível sim, e aí analisando cada caso, sim, né, o número de alunos, que era possível a gente implementar assim, esse transporte, e a gente ia implementar sem a menor sombra de dúvida. Uma área que você gosta bastante, que eu sei que você gosta, que é a área do esporte, gosta muito de futebol, mas Cantagalo sempre foi referência esportiva regional, todo mundo sabe disso, e a gente viu dando uma estagnada assim gigantesca. A gente fala em referência em competições, em atletas, em diversas modalidades, até não só no futebol, você vê, por exemplo, uma Trilha do Galo, que é um evento, óbvio que é um evento particular, mas que tinha um investimento da prefeitura gigantesco, enfim, conseguia diversificar muito essa matriz esportiva. Por que o Cantagalo parou no tempo, o esporte Cantagalo deu essa parada, e o que você acha que Cantagalo tem que fazer para voltar a ser referência no esporte novamente? Mandar um abraço pro Bruno, pro Cadu e pro Paulo Américo, que participaram aí. Isso aí, rapaziada. Um abraço para Renato Guinin também. Continue aí, rapaziada. Renata aí. Abraço para Renato. Com certeza. Ô, Júlio, esporte, cara, é triste você olhar para o esporte Cantagalo. Ainda mais, como o Léo disse, eu gosto muito de esporte. E o meu tio, Geraldo, quando ele foi prefeito, ele, na minha opinião, foi a última época em que a gente viu o esporte de Cantagalo se destacar, né? E quando se fala assim, não tem dinheiro para isso, não tem, sempre tem desculpa para não fazer. Eu prefiro ter desculpa para fazer, não para não fazer, né? E o que acontece? Você tem que estabelecer planejamento, você tem que estabelecer ideias, você tem que estabelecer parcerias, né? Seja no futebol, seja no motocross, seja no voleibol, enfim, estabelecer parcerias. Seja através das escolas públicas municipais, né, fortalecer o esporte ali dentro, fazer a Olimpíada intercolegial municipal, seja com a associação do motoclube, que são parceiros, são pessoas que pensam no melhor para Cantagalo. Enfim, eu acho que o que falta o município estabelecer parcerias para que o esporte seja difundido. E não falar assim, a gente não tem condição de fazer tudo. Não é para fazer tudo, é para dar uma mãozinha, é para ajudar um determinado projeto que está dando certo, né? Uma escolinha que já está dando certo. Eu vou até complementar, você falou do Túlio. Por que eu conheci o Túlio? O Túlio a gente conversou... O Wesley tá se matando na câmera ali, ó. Ah, meu Deus. Por que a gente começou? Onde eu conheci o Túlio? A gente fez um trabalho em Euclidelândia que a gente ficou surpreso. Foi um campeonato, foram 2, né? 2 campeonatos. A gente fez um trabalho em Euclidelândia que dentro do próprio distrito eles conseguiram organizar um campeonato com 8 times de futebol. E eu fiquei assim... Um distrito com 8 times. Doideira. Ruas, né? Cordeiro não teve 8 times. Cordeiro, campeonato municipal... O último campeonato municipal que eu participei em Cordeiro foram 6 times. Foram 6 times, não foram 8. Então, eu fiquei assustado. Um monte de gente de fora para completar. Com gente de fora para completar. Tomei um susto, cara. Então, assim, eles fizeram um trabalho muito grande num distrito. E aí eu fico pensando, meu Deus, se um distrito consegue fazer um campeonato com 8 times, estou... Juntando isso para a cidade inteira. É isso que eu estou pensando. O que consegue fazer? E uma iniciativa
sim, de associação de morador, cara. Foi o Túlio, a galera lá. Depois a gente fez um outro trabalho que a gente arrecadou brinquedos lá, doamos pela cidade. Foi um momento incrível da minha vida que a gente pôde fazer lá. Teve um campeonato de times. Inclusive, a Flamengo foi campeão, mas não tem o que fazer. Meu time perdeu, o Fluminense perdeu na final. Mas eu estava jogando e arrecadamos brinquedos e doamos para as pessoas. Então, assim, a gente ficou muito feliz de fazer essa ação, mas, assim, foi uma coisa só distrital. Não foi uma coisa para a cidade toda. A Associação de Moradores de Alquidelândia é um exemplo que deve ser seguido para os outros distritos, para os bairros. Eu conheço os membros da associação, mandar um abraço para o Tião, para o Luiz, e eles realmente têm amor por ajudar a Alquidelândia. E eles conseguem muitos eventos na área de esporte, na área social, e é esse tipo de projeto, Léo, que é um projeto que deu certo, que tem que ser copiado e colado, né? E Euclidelândia Boa Sorte tem uma característica, eles gostam muito de futebol, muito. Eles disputam, fazem os campeonatos internos, campeonatos de rua. Quando eles vão para o campeonato municipal, a torcida vem, vai jogar em Cantagalo, eles colocam mais torcida de Euclidelândia do que da própria sede. Então, é uma característica deles e que pode ser expandida para todo o município, né? A ideia que eles fazem, da forma como eles fazem, porque você vai num determinado bairro onde não tem um projeto, às vezes falta só um empurrãozinho. Mostrar, chama os jovens para participar do projeto. Às vezes o cara não gosta de jogar bola, mas ele quer ajudar. Ele quer ajudar a carregar lá o uniforme, ele quer ajudar a viajar para levar as crianças para jogar em outro lugar. Então chama um grupo de jovens de um determinado bairro, mostra para eles como um projeto em uma outra localidade está dando certo e dá um pequeno incentivo, né, com apoio também da iniciativa privada, e assim você vai expandindo, você vai criando uma teia de projetos onde a prefeitura tem que gastar o mínimo possível. A prefeitura não precisa colocar lá um funcionário, não precisa gastar com carro, não. A própria população Já consegue. ela só precisa de um empurrãozinho ali para poder engrenar e andar sozinho. Agora, Hugo, a gente escuta muito de oportunidades que Cantagalo deixou de aproveitar por causa de ego político. Por exemplo, verbas que seriam úteis para o município e por ter serem trazidas por uma outra gestão foram perdidas. Enfim, você acredita que Cantagalo deixou de perder oportunidades por causa disso? E se você fosse prefeito, você teria esse tipo de perfil? Vou botar fogo. Agora você completa. Vou botar fogo. Você sabe o que eu vou falar. A emenda. Porque aqui é policial bom e policial mal, entendeu? Eu sou um policial bom. Eu sou o mal. Aí ele vem de policial mal, como ele que pesquisou bem essa pauta toda. Eu só levantei a bola, agora ele vai cortar. A verdade, assim, me desculpe quem tá assistindo, eu fiquei puto quando o Cantagalo perdeu a emenda dos 14 milhões do saneamento básico. Por que eu fiquei puto? Porque eu queria que o Cordeiro tivesse essa emenda. A verdade é essa. Qualquer município queria Se Cordeiro hoje tem uma emenda que refaz a canalização toda do sistema pluvial, fluvial e ainda a rede de esgoto do meu município, Cordeiro tem base para construir para os próximos 150 anos. E hoje você vê o problema seríssimo que está acontecendo no bairro Rodolfo Gonçalves por conta do problema do esgoto. Problema da SEDA, problema com isso tudo. Então, assim, inclusive a PM saiu de lá por causa do mau cheiro da estação de tratamento. Imagina se é revitalizado esse sistema na cidade de Cordeiro. E aí eu te pergunto, complementando a pergunta que o Júlio Henrique fez, foi ego político que fez Cantagalo perder a emenda dos 14 milhões ou teve algum outro problema? O que eu tenho que segurar? É? E eu faço o quê? Caiu a live. Pode continuar? Então, Hugo, a pergunta está feita. Complementando a pergunta que o Júlio fez. Você acha que foi ego? Foi o que aconteceu? E eu tenho muito essa vontade de perguntar para o Hugo ainda. O que aconteceu? Cantagalo perdeu essa emenda? Por que Cantagalo deixou de ganhar, no caso, esse investimento de 14 milhões que era para revitalizar a rede de esgoto, a parte pluvial e fluvial da cidade? Ô Léo, Júlio, eu gostaria muito de acreditar que não foi por questão de ego político, mas infelizmente eu não tenho certeza disso. Eu tive acesso ao processo de licitação, é um processo que iniciou ainda no governo Saulo. O projeto de engenharia foi feito pelo governo Saulo, aprovado pela FUNASA, aprovado pelo INEA.
e pronto para licitação e execução. Não conseguiu o Saulo ainda em 2016 completar, dar início ao processo de licitação, e o atual prefeito deu início no processo de licitação em 2017, sabendo que havia um prazo determinado pela Funasa, essa verba saiu da Funasa, para que as obras começassem, se eu não me engano, em outubro de 2018. Ou seja, 1 ano e meio aí para se fazer a licitação e para se executar as obras. É tempo suficiente para isso. O processo é grande, tem umas 400 folhas, eu tive acesso, eu solicitei cópia, mas como era muito grande, eu fui à prefeitura e fiquei 1h30 analisando o processo. E, na minha opinião, não quero aqui apontar nomes, mas, na minha opinião, houve, sim, uma falta de disposição para fazer com que o processo andasse rápido. O processo ia para o Tribunal de Contas, ficava lá 2 meses, aí demorava aqui para responder, enfim, já se sabia os pontos fracos do processo, já dava para adiantar, o parecer poderia ter sido dado antes do envio para o Tribunal de Contas, porque sabe que quando envia para o Tribunal de Contas, o tribunal vai e pede um parecer, aí não enviaram sem parecer. Então, assim, eu gostaria muito de acreditar que não foi por ego político, mas, infelizmente, eu tenho minhas dúvidas. E Cantagalo perdeu não só, você fala 14 milhões, mas era 14 milhões e 900 alguma coisa. É mais fácil falar 15 milhões. Eu vejo dessa forma. Sim. Né? Cantagalo não só perdeu essa verba, que garantiria uma estação de tratamento para Cantagalo e garantiria 60% do saneamento, não era para o município todo, mas a estrutura era, a estação era, né? Então dava para resolver o problema da sede. E Cantagalo não só perdeu isso, como perdeu emprego, porque isso ia gerar emprego. 100%. Né? Seriam, se eu não me engano, 3 ou 4 anos de obra. Então, ia gerar emprego na cidade, ia entrar dinheiro na cidade, que a empresa vai comprar cimento, vai comprar onde? Vai comprar na cidade, vai comprar tijolo, vai comprar manilha, vai comprar por ali. A gente perdeu tudo isso. E agora vai vir um outro prejuízo, cara. Por quê? Vai privatizar a SEDAI. Correto? Sim. A empresa que pega, ela é obrigada a não só fazer abastecimento de água, mas também coleta de esgoto, que Cantagalo não tem hoje. Cordeiro também não, é uma vergonha. Mas você tá falando mal de Cantagalo. Tô falando de Cordeiro também não tem. Macuco eu acho que também não tem. Acho que essas cidades aqui nenhuma coleta Nenhuma esgoto. delas foi planejada para coletar esgoto. Sim, Aí, vergonha. O que vai acontecer? Essas empresas, acho que para Cantagalo está num pacote, né? Eles dividiram o estado em para dar lucro, pacotes. os caras fecham tipo minha região metropolitana e 4 municípios da cidade serrana. Porque... E a licitação do pacote de Cantagalo já tá concluída. Já foi? Já. Então deve sair em breve. Essa empresa, ela é obrigada a fazer água e esgoto. Cantagalo não tem esgoto. Ela vai ter que investir. Quem vai pagar esse investimento? É a população. Isso é tudo feito com cálculo, apresentado, o governo do estado monitora e autoriza a cobrança. Sim. Vai passar pela prefeitura também, o prefeito vai ter problema, os vereadores vão ter problema, a população vai cair em cima, vai ser realmente um momento crítico. Mas é obrigatório, tem que se fazer coleta de esgoto. Eu não sei se só para complementar, a gente teve numa reunião, eu e o Burulho, a gente teve numa reunião com o representante da SEDAI, com a vontade, com o representante da SEDAI, e é cobrado 100% a taxa de esgoto em cima da taxa de água. Alô? A Brasilonete está... Caiu mesmo? A Brasilonete está indo e está voltando toda hora. E agora? Espera. Comeu. Aproveitar para... Comeu nada, Deixa eu pô. desligar aqui. Rapaz, Eu tô me vendo aqui, hein? Vai lá. pode tacar fogo? Um momentinho pra gente fazer uma boquinha. Galera, a conexão está aí. Provavelmente está sendo problema na casa da galera também, que está nos assistindo também. A mas conexão a gente vai... está instável, isso acontece. A gente faz essa live via streaming, ou seja, sem internet a gente não faz nada, beleza? Então, voltando à pergunta. Qual a pergunta que eu tava falando?
Tava falando da Da situação reunião da SEDAI. Isso, da SEDAI. Aí eu tava na SEDAI com o Burulho, a gente foi fazer uma matéria lá, e os caras, eu não posso falar quem falou, porque é complicado, informação privilegiada, mas assim, no primeiro momento, provavelmente vai ser cobrado o 100% que já é cobrado da sua taxa de água, mais 50% em cima desse valor, que vai ser correspondente à primeira taxa de esgoto, e depois de um determinado período, que deve ser de 2 a 3 meses, eles já dobram para 100% também a taxa de esgoto. Ou seja, você vai estar pagando o mesmo valor de água, você paga R$100 de água, você vai pagar R$100 de esgoto. Isso já agora, gastar tá? uma graninha, É rapaziada. papo de 6 meses, assim. O contrato de transição dessa nova empresa com a SEDAI vai ser de 6 meses a 1 ano no máximo, para você conseguir fazer essa substituição. Então, é um problema sério e os políticos se preparem. E aí, por que eu falo E não que tem o que fazer, agora não tem o que fazer. Cantagalo perdeu uma grande oportunidade? Porque se lá atrás Cantagalo tivesse usado essa verba pública para instalar a estação de tratamento e a coleta, O município a ia empresa fazer. teria um gasto menor. Com isso, a taxa seria menor. Entendi. Seria uma taxa só de manutenção. Essa taxa vai ser maior porque não vai ser só uma taxa de manutenção, vai ser a manutenção mais o investimento. Resumindo, a população pagaria muito menos dinheiro do que vai pagar agora. Exatamente. Que doideira, cara. E a gente complicado. lutou, cara, a gente lutou muito para que essa verba fosse aplicada, pressionando o governo, fizemos audiência pública na Câmara. Já tinha o terreno já, onde que seria construído? A prefeitura tinha um terreno já, que fica ali perto da antiga fábrica de papel, onde hoje tem um órgão da Secretaria de Obras funcionando lá, um setor. Então, bastaria levar esse setor para outro local e fazer ali, já com a aprovação do INEA, com a aprovação dos órgãos. Sim. Né? Então, não era... Mas se criou, aí começou a se criar outras dificuldades. Não pode fazer isso porque não tem viabilidade da obra aqui. Mas, enfim, na minha opinião, Teria faltou como um pouco fazer. de vontade. E, assim, o benefício que essa obra traria cobriria qualquer dificuldade naquele momento, entendeu? Produção, prepara já as próximas perguntas, beleza? Aí no ok de você. Já tem? Tá, pode Beleza, colocar no beleza. tempo de vocês. Não precisa nem avisar pra gente, não. Só coloca aqui quem te segue. Você vai fazer ou eu faço? Quer? Vai colocar? Pode colocar. Pode colocar. Ah, beleza, beleza. Vamos ler lá. Samir Fernandes, na qualidade de presidente do Podemos de Cantagalo, quero parabenizar o doutor Hugo Guimarães por ter sido um excelente membro do Legislativo Cantagalense, além de ser um exemplo de caráter e trabalho sério. Tenho a certeza que Cantagalo necessita de muito mais pessoas como Vossa Senhoria. Tá aí, comentário do Samir. Abraço, Samir. Tânia Bom. Chamou como Samir. autoridade, Vossa Senhoria. Fala pra esse repórter parar de comer, tá feio isso, depois ele come. Eu acho que sou eu, né? Deve ser eu. Tô comendo mais. Pode ser. Dona, pode ser. Dona Tânia, vou chamar de Dona Tânia, já peguei intimidade. Dona Tânia, pô, segura aí, pô. Desde 8 da manhã fora de casa, morrendo de fome, boteco de salgado faz isso comigo. É que ela nunca teve um boteco de salgado na Pô, mesa Dona Tânia, dela. liga Dona pro salgado pra você ver Dona como é que Tânia, é liga foda. pro salgado pra você ver. Eva Carvalho, parabéns TV Serra Norte, parabéns pra você, Eva. Que A gente está que nos agradece assistindo. vocês. Beijo no seu coração, Eva. Rita de Azevedo. Parabéns mesmo, que daqui a pouco a gente tá fazendo aniversário, hein? É no final do mês, final do deixa mês. isso, vamos conversar sobre isso depois. Rita de Azevedo, estou te assistindo, meu sobrinho. Você, como sempre, muito sábio. Tenho orgulho em ser sua tia. Mora em Nova Friburgo. Um abração virtual e parabéns pelas coisas que conseguiu fazer por nossa Cantagalo. Bacana. Aparecida Souza, boa noite, Hugo. Apresentadores ainda têm jeito de corrermos atrás do atraso a qual o Cantagalo está acometido. E Hugo, e uma grande equipe que tenha competência e queira ver Cantagalo melhor. É muito trabalho. Lembrando, Cantagalo pode mais. Cosme Luiz Santos. Hugo, acreditamos e temos uma grande esperança de melhor em você. Abraço para todos. Tá aí, Hugo. Valeu, obrigado aí, Samir, Tânia, a Evinha, minha tia Rita e a Aparecida e o Cosme. Obrigado aí pela participação de vocês. Você também pode comentar, comente aí que a gente vai fazer mais um momento ainda dos comentários das perguntas até o final do Isso aí, Serracast. não percam Vai colocar essa a pergunta? oportunidade. Pode colocar. tem mais? Tem mais? Pera aí. A produção hoje está feroz. Renato Guenin. Mas os partidos estão fechados com vocês mesmo, hein? Eu, Renato Guenin, como presidente do PSD Cantagalo, me senti extremamente orgulhosa em ter tido o Hugo Guimarães como candidato a prefeito pelo nosso partido. Cantagalo merece mais e tenho certeza que o Hugo terá a oportunidade de fazer muito mais pelo nosso município. Abraço a Renata. Marcele Videira, muito orgulho da pessoa política que você se tornou. Fernanda de Avelar Torres, parabéns, TV Serra Norte, excelente entrevista. A gente que agradece. A gente que agradece, Fernanda.
Panamá, Cantagalo. Mas achou que Cantagalo tem que valorizar o agronegócio como todo o país. Acho que deve ter, mais acho, né? Acredito que ele deve estar falando isso. Denise Sartório, Cantagalo é igual rabo de animal, só cresce para baixo. Só você, Hugo e Deus para dar jeito nisso. Essa é a nossa esperança. Pior que quem gosta de usar umas coisas assim, até o Google que gosta de usar as coisinhas assim. Ô Wesley, tem alguma pergunta? Ai, ou não? meu Deus. Tem? Joga a pergunta de uma vez pra gente Nossa, poder... a produção, como é que tá hoje, Léo? A Rapaz. produção tá na Pra bala. acompanhar tá Vamos sinistro. lá. Manu Zanon, qual a importância da mulher na política cantagalense? Você quer responder essa e descer para a próxima ou que faço as duas na sequência? Pode fazer as duas. Dá pra fazer essa pergunta e colocar um outro ponto de vista Calma, também. a gente vai falar da Manuela. Mas a gente segura. Não, vou falar. Ué, você já Vou falar. deu spoiler? Renata apareceu, Eu não Renata falei, apareceu mas eu no não chat. falei o nome de Não foi Manuela. de Renata, pô, tava lá. Pô, eu tava lá não, pelo amor de Deus. Ué, você acabou Manuela de tava lá, Manuela tava lá. Eu não tava lá não. Eu tava lá na reunião, não tava, pô. Ó, Fátima Stael Guedes. Hugo, você tá sabendo que sexta, sábado e domingo o prefeito atual vai deixar acontecer a cavalgada em Campo Alegre e vai disponibilizar escola para isso, mesmo com essa pandemia. É agora. E agora com essa E agora, né? E agora com essa nova cepa já circulando em Cantagalo. Vou na da Fátima, que é mais curta, embora Sim. eu não acredito que o prefeito vá autorizar essa O cavalgada. Lauro até vai ver. Eu não acredito que ele vá autorizar, não. Ele não tem... Tem decreto proibindo, né? Festividade. Tem decreto, acredito. Também não vai, não. Né, ele tem mantido uma posição contrária a eventos, né? Mas se ele autorizar, eu não sou de acordo, não. Qual a importância da mulher na política cantagalense? Esse tema já é mais abrangente, né? Eu mandar um abraço para Renata. Quer voltar ali? Tem como voltar, ô, produção? Volta nos comentários pra ele. Volta A tela anterior. Na tela anterior, fazendo favor. Aí, boa. Renata é presidente do PSD, é uma pessoa que abraçou nossa causa, me recebeu muito bem e eu aprendi muito com ela. Hoje nós somos super amigos e ela conduziu muito bem os bastidores da campanha, né? Era um pilar da minha campanha, né? E sempre quando eu tinha um problema eu ligava para ela, me ajuda aí, porque a coisa complicou e ela me pediu um tempo e ela sempre vinha com a solução, a melhor solução possível, né? Marcela é minha esposa, então não vale. Pô, Marcele, aí também, né, Marcele? Claro que vale. Fernanda, candidata a vice, pessoa sensacional, que comprou a nossa briga, aceitou a nossa ideia, a gente se encaixou muito bem, né? Eu precisava de uma pessoa como a Fernanda do meu lado na campanha e se a gente tivesse chegado lá, ela estaria à frente da Secretaria de Educação e sempre muito elogiada em Cantagalo todo. Panamá deve ser o Fábio, mandar um abraço, Fabinho. Sem dúvida, Fabinho, você é um exemplo disso. A Fazenda Panamá Cantagalo faz leilões com uma qualidade de gado leiteiro excepcional. Estou esperando essa pandemia acabar, Fabinho, para a gente voltar aí, se Deus quiser. O agronegócio Cantagalo, o Fabinho é um exemplo disso. Ele investiu na genética, né, e conseguiu fazer com que o gado leiteiro dele fosse um destaque de âmbito nacional. E Cantagalo é polo, né, regional. Tem uma Tem a maior bacia leiteira, uma das maiores bacias leiteiras Forte, aqui do cara. estado do Rio de Janeiro, né? Então, Forte. E hoje a gente não... Vocês tinham cooperativa, não? Vocês, assim, Cantagalo, tinha uma cooperativa lá, não tinha? Sim, cooperativa. Eu até moro do lado da Ali, cooperativa ali hoje no desativada centro? no bairro Triângulo. Triângulo, isso ali. Pra Uma mim, pena. eu considero centro, desculpa, não sabia que era triângulo, assim, ali mas tem o ali. bairro Triângulo. E tinha também o Cridelândia e em Boa Sorte. Eram 3, né? Eram 3 Doideira. cooperativas. Infelizmente, a gente perdeu. A gente tem que, sem dúvida... Cantagalo tem um potencial agropecuário gigantesco, né? É um município com é o 15º em extensão territorial no estado. E a gente é o maior produtor de leite da região, como vocês disseram. Sim. E também de gado de corte. E a gente não... Hoje, a gente não vê um município tendo nenhum controle sobre isso. Não tem nenhum trabalho de planejamento sobre isso. Vou lançar uma polêmica aqui, hein?
Mais Pô, um. Nós não temos nem secretário de Agricultura hoje. Não, né? isso eu não sabia. E a agricultura... Eu tô Desenvolvimento agropecuário, melhor Eu dizendo. não sabia, não. O que eu ia falar é o seguinte... Pô, faz muito mais sentido Cantagalo ter uma exposição do que Cordeiro. Colocando o potencial Ué, agropecuário. Do pessoal do agro, não é? É sério, eu não tô brincando não, assim. O pessoal Se a acha gente que é for sacanagem. considerar a quantidade de produtor rural, sem dúvida. Pô, tá maluco? Não faz mais sentido, assim como faz mais sentido ter muito mais custo técnico de metal mecânico do Cordeiro que do que Cantagalo. do que Rapaz, eu acho que tá faltando... De vez em quando também a situação da fábrica de papel. Fábrica de papel, como é que é? Fechou, não fechou? Fechou a CIPAC. CIPAC fechou? alguns anos Era atrás. Cantagalo também? Sim, É em frente ao hospital, né? sim. Em frente ao hospital. Rapaz. Eu vou te falar, você chegou a E pegar. a Denise Sartori, um abraço, desculpa, Denise. desculpa. Só para finalizar. Mandou um abraço pra Denise? Não vai nem fazer Ó. o comentário. Não, pelo amor de Deus. Mentira, tô Ó, brincando. vocês aí de casa, ainda terá uma nova participação pra gente finalizar o Dá Sinacast tempo de com todo vocês. mundo participar. Podem comentar e mandar suas perguntas aqui, fechado? Fala. Você foi vereador no início da pandemia, Faltou né? falar sobre a mulher. Ah, é Ah, o importante papel da da mulher, política. o papel da mulher. É, Putz. que a Manu Zanon mandou a mensagem lá. Isso. Manu, um grande abraço. A importância da mulher na política cantagalense. Cara, não só na política cantagalense, como na política nacional, né? A gente tem visto aí, pelo menos eu não me lembro de um momento na política brasileira onde a mulher conseguiu um destaque maior, né? Infelizmente, a gente não tem essa cultura de participação mais efetiva da mulher. Em Cantagalo, esse ano, a gente teve uma peculiaridade, né? Duas Então, vices, né? Duas candidatas a vice. Então, a gente teria uma vice-prefeita sem sombra de dúvidas, né? Independente do lado que ganhasse. E eu sempre, quando tive a ideia de lançar a candidatura, sempre me foi um desejo de ter uma mulher como candidata a vice, né? Então, a gente chegou no nome da Fernanda, mas tinham também nomes, homens também, que poderiam ter sido candidatos a vice, que também, com certeza, ia também satisfazer. Mas ter a Fernanda tem essa questão da mulher na política e faz com que as mulheres, de uma forma geral, chamem atenção, né? Poxa, a Fernanda está aí, a Fernanda é mãe de família, a Fernanda é professora, o que ela está fazendo aí? Na Câmara de Não, ela Cantagalo tá também só lá. tem uma, né? Hoje tem uma vereadora, né, a Aline. Não, a Fernanda está lá porque ela quer dar a contribuição dela, porque ela quer fazer mais ainda Sim. do que ela já fez e que ela pode fazer. E, cara, a mulher, de uma forma geral, a mulher costuma ser mais calma, né, ouve mais, tem mais paciência, ela dá um equilíbrio em nós homens, né? A gente, às vezes, é muito enérgico, né? Enfim, a mulher, ela ajuda muito nesse ponto, ela é mais centrada. Então, eu tô olhando mais para a Fernanda e para a Renata, que nessa política foram as minhas referências como mulheres, né? Então, eu acho que não é uma questão nem de importância, é mais que isso, é necessário, né? É fundamental ter uma mulher na política. Eu espero que nas próximas eleições haja um engajamento ainda maior, né? De candidatas a vereadoras, de candidatas a prefeita, a vice, não só nas candidaturas, que eu dizia muito, você não participa da política só se candidatando. Você pode participar de outras formas, fazendo parte de uma associação de moradores, de um conselho municipal, até de um grupo de igreja que faz um trabalho social, você também está fazendo política, né? Então, eu prezo para que a gente veja mais mulheres na política. E eu acho que a mulher também é mais honesta que o homem, então tem esse lado bom aí. Já fez a média com a patroa. Ele é bobo, nada, dia dos Claro. namorados chegando sábado, tá maluco? Só pergunta. Você foi vereador, né? Você era vereador quando estourou o início da pandemia, lá em Cantagalo. E agora, não sendo vereador, você está acompanhando tudo que está acontecendo aí no Brasil, na nossa região. Até com uma notícia que nos preocupa ainda mais com essa descoberta dessa nova cepa no município de Cantagalo. Como é que você viu, como é que foi a sua atuação como legislador e da Câmara no geral no início da pandemia? Como é que foi esse diálogo com o Executivo para poder discutir, né? Foi uma coisa nova para todas as prefeituras, para todas as câmaras legislativas. Então, assim, a gente nem pode julgar muito, porque realmente foi uma novidade. O que você está achando da atuação da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, no combate ao coronavírus lá em Cantagalo?
Ô, Júlio, primeiro eu quero parabenizar, cara, todas as pessoas envolvidas na saúde de Cantagalo, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, os atendentes, porque estão aí há mais de ano trabalhando diariamente, sem férias, sem descanso, no front, né, com risco de contágio. Perdemos algumas pessoas ligadas à saúde, como a Maura, por exemplo, uma perda irreparável para Cantagalo. Então, eu quero enaltecer o trabalho desses profissionais, porque eles realmente tiraram força da onde não tinham para poder dar mais e garantir o máximo possível de atendimento para a população nesse momento tão crítico que a gente está vivendo, né? E você disse bem, cara, foi uma coisa muito nova, né? A pandemia surgiu ali em meados de março e a gente não sabia o que fazer. Na verdade, todo mundo perdido. Até hoje não se sabe exatamente tudo o que tem que fazer, né? Imagina há um ano atrás, 1 ano e 2 meses atrás. E naquele momento a gente teve algumas discussões com o executivo. Eu lembro que os municípios estavam instalando as barreiras e Cantagalo não instalava. Hoje eu acho que barreira não faz diferença, não é... Não, hoje não tem como, pô, o vírus já está em circulação. Então, mas naquele momento se imaginava que era possível bloquear o vírus, que era possível evitar e que ia durar pouco tempo. Eu lembro que o ministro da Saúde, na época, o Mandetta, se não me engano, ele falou, não, a pandemia vai acabar em setembro. Então, pô, vale a pena a gente se sacrificar aqui 2 meses, né, para a gente evitar mortes aqui no nosso município. Então, eu era a favor da barreira sanitária na época. E nisso a gente cobrou muito do prefeito, porque Cordeiro estava fazendo, Macuco estava fazendo, Trajano já tinha feito, Bom Jardim tinha feito, e Cantagalo foi fazer 1 mês depois. Tanto que quando Cantagalo fez, os outros municípios alguns já estavam desfazendo. Então foi meio que na contramão, né? Até porque o que estava acontecendo? As pessoas, como não podiam circular dentro do município, Cantagalo estava aberto, começamos a receber um monte de pessoas de fora, de outros municípios, né? Então os bares ficaram lotados, as ruas, enfim, e a gente estava com medo naquele momento. Mas como você disse, foi uma novidade para todo mundo, não tem como apontar dedo para ninguém. Acho que todo mundo, quem errou tentando acertar, né? Mas é um momento muito crítico, um momento que não foi bom para ninguém, foi um desgaste muito grande, acho que de todos, né? Eu não esperava passar por isso. A gente já estava entrando em pré-campanha, né? Março ali, abril, pré-campanha eleitoral. Na época a eleição seria em outubro, 3 meses antes, julho já estava iniciando a pré-campanha. Então, foi realmente, a gente tentava ajudar de alguma forma, mas às vezes também não era melhor nem atrapalhar, porque... Muita incerteza, né? Muitas incertezas. A população, muita gente desesperada, né? As crianças tendo que estudar online, e muitas famílias mais humildes não tinham um celular, não tinham internet e ficavam sem a merenda escolar. Ou seja, de tudo quanto é lado, os problemas foram pipocando e a gente foi tentando costurar, tentando dar alguma ideia, uma sugestão, que é o que o político pode fazer, né? Mas foi um momento muito, muito difícil para todo mundo. E Cantagalo ainda teve a particularidade, acho que foi o único município que não fechou o comércio todo, né? Foi menos brando ainda do que Cordeiro e Macuco, que fecharam as portas, ficaram aí. Mais brando. Foi mais brando, foi mais brando. Na época eu não lembro. Né? Tem Cordeiro também, né? Então já... É o que a gente já tá desconfiava, né? Só faltou o exame para comprovar que o vírus já estava aqui, infelizmente. Essa nova variante mais do Rio de Janeiro. Mais um adendo aí para a gente tomar mais cuidado. O que eu queria falar é com relação à nova conjuntura política que a cidade de Cantagalo tem, e é o que está todo mundo assim, que gosta de política comentando no momento. Você tem uma eleição onde o prefeito Guga é o único prefeito na história da nossa região a ser eleito por uma 4ª vez. E aí, na sequência, você tem o Hugo Guimarães, que vem pela primeira vez candidato e vai muito bem, perde, mas vai muito bem.
Nos primeiros 6 meses de 2021, o presidente da Câmara falece, o Ciro, que é o principal opositor ao prefeito, já há no mínimo aí 10 anos, se não me engano, ele assume a presidência da Câmara e figuras importantes da cidade de Cantagalo votam, teoricamente, votam a favor do Ciro, né? Obviamente, Que votavam contra. Num contexto político, eles votam contra o atual prefeito. A Câmara de Cantagalo hoje se mostra muito mais independente do que já teve em algum momento dos últimos 15 anos, sem sombra de dúvida. E além dessa conjuntura política toda, a oposição, que é o grupo de vocês, ao atual governo, ganha muita força. Essa conjuntura política reabre e reacende o tema que, se hoje a eleição fosse realizada, talvez o atual prefeito não sairia vencedor. O que você acha dessa conjuntura política? O que você analisou dessa nova presidência da Câmara? Foi discutido em algum momento, porque foi um grupo político montado, esse grupo político se desfez ou não desfez, e a política muda muito em 6 meses, como eu acabei de citar, imagine em 3 anos para a próxima eleição. Analise, por favor, a conjuntura política de Cantagalo. Cara, primeiramente, lamentar o falecimento do Paulinho. Todo cantagalense ficou triste, sendo eleitor dele ou não. O Paulinho, eu aprendi muito com o Paulinho. O Paulinho foi líder de governo durante os 4 anos e ele soube administrar. Eu acho que ninguém faria da forma como ele fez, tão perfeito como ele fez. Ele tinha diálogo, ele fazia questão do diálogo, ele ouvia as partes, ele apaziguava e, ao mesmo tempo, tinha que defender o governo. Então, era uma situação realmente para ele muito difícil, tanto que ele não exercia muito a função de vereador, não tinha muito tempo para isso. E ele trabalhava realmente com o intuito de apaziguar os ânimos e tentar fazer com que tanto o governo quanto os vereadores, que eu não vou nem falar oposição, porque às vezes um vereador de situação também fazia um questionamento, uma crítica, tivesse algum diálogo, né, algum feedback. O Paulinho, para mim, foi um exemplo de como exercer essa função de líder de governo, que não é fácil. E eu aprendi muito com ele, muito mesmo. Mesmo ele sendo declarado um parceiro do atual governo, do atual prefeito, mas isso não impedia a nossa amizade e o nosso bom relacionamento ali dentro da Câmara. E aí, né, ele veio a falecer, ele tinha esse sonho de ser presidente da Câmara, já tinha tentado na outra oportunidade, eu não votei nele, me pediu o voto, a gente fez uma conjuntura diferente, e era um desejo dele, e com certeza ele ia fazer um bom trabalho, porque ele tinha competência para isso, né? Com alinhamento ou não com o governo, mas ele ia exercer um trabalho, na minha opinião, o mais imparcial possível. E vem o óbito dele por Covid, e se tem uma nova conjuntura, como você disse. Eu não participei, não tive envolvimento nenhum com relação a isso. Eu soube, sim, dias antes, que o Ciro estava prestes a ser eleito, mas por informação e não por ter participado de nenhum tipo de conversa entre os vereadores. Né? Acabou que foram 7 vereadores votaram no Ciro, né? Ele próprio, mais o Oséias e o Serginho, que foram os 3 que se elegeram comigo, e os outros 4 que se elegeram com o atual prefeito, o Pulunga, o Zé da Uta, o Miquim e o Tadeu Leite, que hoje é o vice-presidente. Eu também fiquei surpreendido, porque o nosso grupo só tinha 3, né? Então a tendência é não conseguir fazer parte de uma maioria. E o Ciro conseguiu aglutinar os 3 de oposição, mais esses 4 vereadores, que, pelo que a gente tem visto nos debates da Câmara, nas sessões, demonstram uma insatisfação muito grande com esse início desse 4º mandato. Eu acho que foi um momento propício para o Ciro se lançar como candidato, porque juntou a insatisfação do governo com essa brecha de uma candidatura, já com a mesa que já estava mais ou menos montada. O Ciro fazia parte também do grupo do Paulinho, tanto o Ciro quanto o Serginho quanto o Oséias, eles já faziam parte do grupo que votou no Paulinho, então eles tiveram que só remontar esse grupo, e o Ciro soube aproveitar isso. O Ciro é experiente, está no 4º mandato, já foi presidente da Câmara, acredito que vai também fazer um bom trabalho. O que o prefeito sonha com o presidente da Câmara? Que ele devolva o máximo possível de verba. De verba, né? E o Ciro sabe fazer isso, ele sabe como é que funciona ali dentro, ele sabe o que ele tem que cortar para poder
Ou a gente criou, em 2018, um fundo da Câmara. E aí não há necessidade de repassar o dinheiro para a Prefeitura, esse dinheiro pode ser direcionado para o fundo, né? E a Câmara vai, se eu não me engano, talvez esse ano ainda, vai se fazer a reforma do prédio antigo para que a Câmara possa voltar para o prédio antigo já reformado. É um dinheiro federal, uma verba trazida através de deputado. Aí eu não sei se essa verba vai ser suficiente para montar a Câmara nova, né? Com novos aparelhos, com tudo bem moderno, para que a população possa ser bem recebida, ser bem tratada. Então, tem essas duas possibilidades. Eu vejo, como eu te disse, eu não participei dessa conjuntura, tenho diálogo com todos eles, né? Mesmo eles, os outros 4 que não foram candidatos do nosso lado, mas eu convivi com eles, principalmente o Pulunga, que foi o presidente que eu votei nas 2 eleições, o Zé da Uta, também é um vereador que eu aprendi muito. A gente tem um companheirismo de sinceridade um com o outro, então isso ficou marcado. O Tadeu é tio da minha esposa, então é uma pessoa que eu já conhecia, né, antes da política, e sempre muito centrado, muito na dele, ele sabe controlar os ânimos. O Miquim, que já é mais recente, foi o primeiro mandato dele, né? Eu conheci o Miquim há pouco tempo, ainda antes da eleição, mas ainda não conheço ele para capaz de te dar uma opinião aqui mais profunda. Mas realmente isso demonstrou uma insatisfação. Eu acho que a eleição do Ciro demonstra uma insatisfação por parte da maioria dos vereadores com a forma que o governo está sendo conduzido. Porque, diferentemente do que acontece aqui em Cordeiro, o Leonan ganhou uma eleição, e quando o prefeito ganha a eleição pela primeira vez, ele recebe um crédito, né? Um café com leite aí, um aninho para poder ver como é que funciona. No caso do atual prefeito Cantagalo, é uma continuidade. Então, não tem por que mudar. Eu acho que o que aconteceu é que, depois da eleição, os serviços caíram tudo de novo, né? Então, a cobrança... Aí a população começa a cobrar, e o vereador, o que ele pode fazer é levar a cobrança até o prefeito. E o vereador, quando é do grupo do prefeito, ele espera que a resposta seja mais rápida, que haja resposta, né? E quando isso não acontece, a tendência é haver essas divergências, e aí o Ciro soube entrar direitinho aí nessa questão e, com mérito, conseguiu a presidência. Agora, Hugo, a última gestão, os últimos 4 anos de Cantagalo foram anos bem complexos, né? A gente falou bastante de coisas que ocorreram aqui, e eu já queria falar do início do seu processo para ser candidato a prefeito de Cantagalo. Por quê? Porque a gente contou um pouquinho desse processo, você veio com o governo, depois de 2 anos já começou a ocorrer alguns problemas. Da onde surge essa possibilidade de você ser prefeito? Foi uma conversa de grupo? Como é que o Guga, que veio junto com você na última eleição, recebeu essa notícia? E também a outra conjuntura política, porque quando o seu nome veio à tona para ser um possível pré-candidato, veio automaticamente o nome de uma outra companheira que na sua época era vereadora, que era da Manuela, que é a atual vice-prefeita, que vocês iriam fazer um par para ser prefeito. E a conjuntura mudou totalmente, porque a Manuela veio como vice-prefeita do Guga. Como é que foi essa conjuntura, esse diálogo com o Guga, com o seu grupo, e principalmente com a Manuela? Porque realmente a gente via a política de Cantagalo um pouquinho de longe, e para a gente já estava muito certo de que você viria candidato com a Manuela. E depois que ela veio, que a gente pegou a notícia realmente, que ela viria com o Guga, a gente até tomou um choque, caramba, mas a conjuntura que a gente estava esperando era outra, né? Então, conta como é que foi esse processinho político aí até a sua pré-candidatura. Então, Júlio, como eu disse no começo da entrevista, quando a gente disputou aquela eleição em 2016, a gente estava vivendo um momento de crise financeira e com muitas demandas políticas da população lá em Cantagalo. Então, o primeiro ano foi aquele ano para dar a estagnada, né? Para tapar os buracos. Dali em diante, a gente começa a tentar alçar novos voos, pensar em colocar Cantagalo no desenvolvimento.
E eu percebi que, na época, não havia o interesse do prefeito em dialogar nesse sentido, né? Estava mais preocupado em ir para a festa, pegar microfone, e a gente queria sentar para poder ver o que era melhor para fazer para Cantagalo crescer, para Cantagalo se desenvolver. Então, acho que nesse momento, o meu pensamento para Cantagalo foi para um lado e o do prefeito foi para o outro, e a gente acabou andando em lados opostos, né? Eu não sei como ele reagiu, eu acho que não muito bem, porque em poucos momentos que a gente se encontrou, houve às vezes jogava uma piada ou outra, e depois a gente não se encontrou mais e cada um seguiu o seu caminho. E dali em diante eu comecei a conversar com várias pessoas, né? A princípio com os vereadores de mandato, conversei com um por um, convidando eles a andar do meu lado, manifestando o meu desejo em ser candidato, até para eu saber como seria a aceitação, né? E com a Manuela não foi diferente. Na verdade, com a Manuela, quem alinhavou um acordo entre eu e a Manuela tinha passado a eleição para deputado, para presidente, né? E, na época, o Luiz Lima foi muito bem votado em Cantagalo. Eu não apoiei ele, mas ele foi muito bem votado em Cantagalo, foi o mais votado. E o grupo político dele me convidou para fazer uma conjuntura para lançar uma candidatura a prefeito. Eu já tinha essa intenção, já estava formando um grupo também, e achei aquilo ali muito interessante. E a Manuela fazia parte desse projeto, junto com o grupo do Luiz Lima. E dali em diante a gente realmente passou a conversar, passou a sentar, a trabalhar no sentido de formar esse grupo. E a coisa se desenvolveu a um determinado ponto, e depois, eu te falo, por motivo que até hoje eu não sei, a coisa se desfez, né? Até hoje eu não sei o motivo, já pensei várias vezes e até hoje eu não tenho essa resposta. E aí eu continuei seguindo o meu caminho, sabendo que ela já não tinha mais esse interesse, eu continuei seguindo o meu caminho. Conjuntura complicadíssima, né? A gente... Também tem um gole na canela. a gente que via de longe, né? Águas passadas. A gente espera que a relação, pelo menos, seja boa pessoalmente aí, né? Porque política é complicado. Tô aqui. Manuela, queremos você aqui também. Pois é. Produção, tem mais pergunta, tem mais comentário? Não é bom deixar isso bem claro, que estamos convidando todo mundo, né? Porque... Depois o nego vai ficar falando. O pessoal acha que a gente escolhe as pessoas a dedo. A gente escolhe a dedo. Escolhe a 20 dedos aqui, todo mundo. A gente escolhe a dedo, mas a gente convida todo mundo. A gente convidou o Hugo, do mesmo jeito que a gente já convidou o Guga, como já convidou a Manuela. Está convidado, reiteramos. E está todo mundo aqui de portas abertas. A gente quer trocar ideia e esclarecer. Eu acho que o diálogo engrandece todo mundo. E eu quero parabenizar vocês, porque nos tempos que nós estamos vivendo atualmente, é difícil a gente ver uma mídia, uma imprensa imparcial, né? Infelizmente, não querendo prolongar esse tema, mas assim como vocês me convidaram no ano passado, né? Eu tive a oportunidade de estar aqui. Verdade. Então eu fico muito feliz em saber que eu não preciso ser um patrocinador de vocês para poder estar aqui. É isso aí Nada. mesmo. Você vê, isso é maneiro falar, sabe por quê? Porque depois os caras falam assim, cuidado quem vocês vão levar lá, cuidado quem vocês vão entrevistar. Já falei na última e tá dado o recado, eu entrevisto quem eu quero, a hora que o convidado permite, né? Porque não é a hora que a gente quer, então eu não posso falar que é a hora que eu quero. A gente sempre quer. A gente sempre quer. Então a gente entrevista quem a gente quer e a gente convida todo mundo. Tá, então deixa o comentário aí. Tá com o comentário na tela, eu quero ver o comentário. Já fica... eu gosto. O pessoal acha que todo mundo tem preço. Fernanda, está sendo muito gratificante estar nesse grupo político. Aprendi e estou aprendendo muito. Eu agradeço a todos por ter me dado a oportunidade dessa experiência. É um presente. Nosso grupo político é uma equipe, é uma família. Tá o comentário da Fernanda. Tem mais? Rina, Sol... eu gosto. Rina, Lua, Sol, Estrela, Terra. TV Serra Norte, show, Lina. Ô, Rina, adorei seu nick, hein? Gostei aí do nome. Eu já vi. Fátima Guedes, parabéns para a TV. Na Rádio 94 não respondem nem repassam nossas perguntas para o entrevistado. Olha, eu não vou falar da rádio. É porque são muitas perguntas. Mas lá tem bastante pergunta. Mas assim, não vou falar da rádio. Posso falar da gente, que a gente
procura fazer o máximo possível, até porque isso aqui é um programa de conversa. A partir do momento que vocês não estejam aí, a gente não tem por que estar aqui. Não seria gravado, né? Senão seria gravado. A gente faz ao vivo e deixa o pau quebrar. Moniz e o Elbert. Hugo responde muito bem todas as perguntas. Sábio. Conhece tudo. Sabe bem o que a cidade e o distrito precisam. Está pronto. Sensacional. E a Renata está respondendo, né, sua mensagem, Hugo. Eu que tenho que agradecer ao Hugo por se empenhar nessa luta por uma Cantagalo melhor, ousadia com responsabilidade. Tá aí os comentários. Tem mais? Ou não? Tem? Tá. Tem mais alguma pergunta ou não? Não, show. Moniz e Elbert, que mente atualizada. Túlio, Cantagalo está parado no tempo. Claramente a cidade que menos se desenvolveu nos últimos tempos. E isso passa claramente por um executivo legislativo pouco visionário. Bruno Zanon, pagamento de obrigação não é a favor. Débora Estebanez, o esporte tem que ser mais abrangente, não só o futebol, tem que ter outras modalidades. Aí fica também a observação. Na hora que a gente estava falando de esporte, eu até veio a minha cabeça, mas a gente não concluiu. A gente tem capoeira em Cantagalo, que é muito forte. Tem jiu-jitsu, né? lá, pô. O jiu-jitsu com o Chulapa, tá com o Manuel Lobin, né? O Chulapa é um campeão na capoeira. Mandar um abraço pro mestre Preguim. E quero agora mandando um abraço aí, então, para Débora, Bruno, Túlio já falou. Moniz, volta aí, senão ele não vai gravar, pô. Volta a tela aí, produção, por favor. Rina, Lua, Sol. Rina, Lua, Fátima, a Moniz e a Renata. Um abraço aí para todo mundo, obrigado pela participação. Tamo junto, galera, obrigado por vocês participarem. E assim, só para complementar essa situação da imprensa, e já passo de Guilherme para a sua próxima pergunta. A gente tenta buscar sempre isso, a verdade foi essa. Quando eu fiquei sabendo da sua pré-candidatura no ano passado, a primeira coisa que a gente falou, vamos ver se a gente consegue entrevistar o Hugo, a gente trocou contato, marcou a entrevista. E agora de novo, agora a gente tá com o SerraCast, a gente faz esse programa ao vivo, a galera que tá acompanhando as reprises, a gente passa ao vivo, né? E a gente faz isso, assim, é pergunta, não tem nada combinado, a gente combinou nenhuma pergunta com você, o tema vai surgindo, as pessoas vão perguntando, e a ideia é essa, tem um assessor aqui, o assessor tá monitorando, não tem nada combinado, o Lauro... Nem adianta perguntar a pautinha, porque a gente não tem pauta, como é que você pergunta qual é a pauta? E não tem pauta. Se escapar um palavrão, escapou, se mastigou de boca aberta, acontece, e a ideia é essa, a galera gosta, a galera assiste, e assim, vai ser assim. Esse é o charme do programa, a cerejinha que o pessoal gosta. Ciro comeu bem, o Hugo não tá comendo. O Hugo tá comendo. Acabando o programa, ele vai às forras. O Hugo não tá comendo. O Ciro pediu pra levar o que sobrar pra ele. Vai lá, Gilei Henrique, taca fogo. Você falou um pouco dessa conjuntura desde o início como vereador, o mandato, a candidatura e agora para frente. O que você espera? O que você espera, primeiramente, de Cantagalo? E o que você pode falar para a população referente a você? Você vai ser uma figura política ativa de ser uma oposição realmente veemente? Eu vejo que você é um cara que, sem de repente falar o nome de A ou B, você consegue, nas suas redes sociais, apontar críticas, né? E eu acho isso hiper positivo. Mas como é que vai ser você agora? E como é que você espera do próximo processo político em Cantagalo, que ainda falta um pouco de tempo, mas espero que a população te dê uma boa resposta, né, nessa última conjuntura, e com certeza você já é um nome importante. Acredito que quando você vai comprar pão na padaria ou vai no açougue, a galera já deve comentar bastante coisa. Então conta pra gente o que você pretende daqui para frente. Sem dúvida que os comentários são diários, né? E é claro que a gente quer dar continuidade a um projeto que foi criado em 2020 para poder fazer com que o Cantagalo cresça. Vocês sabem que é o meu principal objetivo, trabalhar pelo desenvolvimento de Cantagalo. Então, quando a gente fala assim, você vai ser uma oposição, oposição é aquilo que não está dando certo, né? O que está dando certo a gente vai manter, obviamente. E o que não está dando certo é principalmente o desenvolvimento do município, e é o que a gente busca trabalhar. E como agora eu estou sem mandato, obviamente que eu vou continuar acompanhando, né, as sessões da Câmara, os atos do Executivo, a conjuntura política. Eu tenho acompanhado muito agora, estou tendo mais tempo de acompanhar a política estadual, a política nacional, estudando também, aumentando o conhecimento e me preparando para estar ainda mais pronto para um dia, se Deus quiser e a população de Cantagalo quiser, eu exercer esse cargo de prefeito. Mas enquanto esse dia não chega, Bruno, estou falando de Bruno que eu pensei no outro, não pode falar o que eu pensei.
Eu não posso nem falar o que eu pensei. O Hugo, perdoa. O que eu queria falar é com relação, enquanto esse dia não chega, tem essa situação dos deputados. A próxima eleição agora é 2022. E aí sim, claro, você tem essa conjuntura novamente política, um novo processo eleitoral. E você é um nome muito forte hoje na cidade de Cantagalo. Planeja em apoiar alguém, tem conversa já, você vai se manter ativo politicamente, porque você também não vai ter a tribuna agora nesses próximos 3 anos, então como que você vai expressar o seu desejo político? Vai ser só através da rede social, para a população? O que você está pensando? Ô, Léo, a gente, né, a partir do momento que a gente entra na política e, como eu disse para vocês, eu tenho interesse em continuar, é óbvio que a gente tem que se preocupar com a eleição do ano que vem, né, em âmbito nacional, em âmbito estadual, e buscar apoiar os melhores candidatos para Cantagalo e para a nossa região. A gente tem que pensar dessa forma, analisar com calma o cenário. A gente vê hoje um cenário do estado do Rio não muito favorável, né, principalmente na Alerj. Não sinto muita confiança no trabalho hoje feito na Alerj, com todo respeito, mas a gente vê a necessidade do Rio evoluir na política. O Rio de Janeiro, eu acho que é o estado, talvez, mais prejudicado por conta de políticos corruptos, né? A gente tem uma capacidade incrível de exportar bandido. Rapaz, é impressionante, né? Impressionante. É só ver os últimos ex-governadores, né? Nossa Senhora. Deputados, né? Enfim, a coisa é bem complicada. Então, e isso nos dá um prejuízo muito grande financeiro, né? Então, o estado está quebrado. A gente viu ali que os maiores casos de corrupção foram na Petrobras. E a Petrobras, em sua grande maioria, está aqui no nosso estado. Real. Então, olha o que a gente deixou de ganhar, olha o que a gente perdeu por causa de corrupção. Para mim, é o estado mais prejudicado. Então, a gente tem que pensar na política, sim. É chato, é enjoado. Infelizmente, a gente tem a impressão de que todo político é corrupto, todo político é bandido. Mas a gente tem que votar, a gente é obrigado a votar, e na hora de votar, vamos buscar votar para acertar. Se errar, tenta na próxima acertar de novo. Mas eu estou preocupado com isso. Você sabe que o quanto é uma responsabilidade a gente apoiar alguém. Dá mais com a quantidade de fotos que você teve. Não é? Porque depois você vai ser cobrado por isso. Você acha que falta alguém da região? Claro, na eleição passada, Léo, para deputado estadual, eu apoiei o Fabrício Gaspar. De Euclidelândia? Isso. O Fabrício Gaspar. Maneiro. Tá convidado também para o Serracast. Tá, mais um Serra aí, ó. Aí, Fabrício. Excelente. Queremos você um abraço aqui. pro Fabrício aí, com certeza. Falou que ia nos assistir também. Maneiro, abraço pro Fabrício. Tá assistindo? Abraço pro Fabrício. Então o convite já foi. Ó, rapidinho, o convite tá feito, só pra lembrar, só pra apontar a parte do Fabrício. Quando a TV Serra Norte foi inaugurada, o Fabrício mandou um vídeo lá do Rio pra gente. Você lembra disso? Verdade, pô, Teve a gente um vídeo agradece. que passou aqui no telão. E a TV Serra Norte vai fazer aniversário. 3 aninhos, 3 aninhos, olha aí. Boa oportunidade. Então, tá aí, bacana, Fabrício, bacana, queremos bacana. você aqui. E estamos chegando à edição 50 do Serracast em chegaremos breve, a né? 50 edições. Quem Passa sabe, rápido, né? Pô, Isso passa aí. rápido. Então, eu fiz questão de apoiar o Fabrício, que era o candidato aqui da região, muito embora o Fabrício tenha o seu trabalho em Duque de Caxias, mora em Guapi, mas ele é um produtor rural aqui em Cantagalo, família que tem as suas histórias aqui em Cantagalo, ele tem uma fazenda, tem empregados, gera emprego, gera renda aqui dentro do município, e é casado com a Ana Paula, que é de Boa Sorte, família de Boa Sorte, família Ismério. Então, a gente decidiu apoiar o Fabrício naquele momento com o intuito de fazer com que a gente tivesse um representante regional. E o Fabrício teve 2.200 votos dentro de Cantagalo. Então, foi uma votação expressiva, né? Foi 3 vezes mais que o segundo colocado. Caramba. Em Cordeiro também ele teve uma votação boa, se eu não me engano, 700, 800 votos. Então, a gente viu a carência do eleitor da região em eleger alguém daqui. Só precisa fazer um bom trabalho, escolher uma pessoa com capacidade, uma pessoa honesta e com disposição para trabalhar. Eu tenho certeza que quando a gente conseguir eleger um deputado aqui da região, e principalmente quando os municípios estiverem unidos, os prefeitos estiverem unidos, trabalhando com bom senso, seguindo um mesmo raciocínio, a gente vai conseguir fazer com que a região evolua. Que a região evoluindo, todos os municípios evoluem. E nós somos muito pequenos, né? Cantagalo, Cordeiro, Macuco são municípios pequenos.
Não adianta tentar comparar com o Campos, com Nova Friburgo, com Teresópolis. A gente tem que se unir para tentar fazer frente, né? E aí não falo só Cantagalo, Cordeiro e Macuco, que estão próximos, mas a gente tem Trajano de Moraes, São Sebastião do Alto, Duas Barras, Bom Jardim, né? É uma região que, se cada um andar sozinho, não tem força nenhuma. Esquece. Não adianta, você vai bater lá no governo do estado, a Cantagalo tem 20 mil habitantes. 20 É, mil tem um bairro no Rio lá, entendeu? Tem bairro... É um condomínio, Um condomínio tem 20 mil, pô. Então, cara, aí, agora, se você chega com uma região... Não, nós temos Forte. 200 mil pessoas nessa região. Forte. Opa, a conta já começa a ser diferente. Até para um deputado te atender é diferente. Então, eu vejo, o Léo e Júlio, que os próximos prefeitos, os atuais, devem agir dessa forma, juntando, conversando, estabelecendo consórcios intermunicipais, que para a área da saúde, isso é um ponto que eu sempre trabalhei no meu plano de governo também. O consórcio municipal pode ser em várias áreas, mas na área da saúde é fundamental. Por exemplo, você vai comprar um medicamento. Aí a Cantagalo vai comprar 1.000 remédios desse tipo. O preço vai ser um. Agora, você imagina se a região formada por 9 municípios vai comprar 100 mil. O preço é outro. Então, é trabalhar de forma inteligente. E eu tenho certeza que a evolução vai aparecer. E você tendo um deputado aqui na região para poder, né, alinhar isso, né? É assim que a gente tem que pensar. E por isso que eu falo que hoje eu estou um pouco voltado, analisando mais essa questão da política estadual, né, intermunicipal, já preocupado realmente com a eleição do ano que vem, e para que a gente possa aí, quem sabe, eleger um deputado da região. Só vai lá, só para não perder o gancho. Hoje, obviamente, a responsabilidade é grande porque você se tornou uma figura política importante no cenário cantagalense. Porém, para a gente conseguir arrecadar e trazer recursos para o município, seja ele qual for, você não necessariamente precisa ser um vereador de mandato. Como vereador é muito mais fácil, não vou mentir. Mas, você sendo um político relevante como é hoje, você tem essa possibilidade. O Guimarães, durante esses próximos 3 anos e meio aí que faltam para acabar esse pleito eleitoral que a gente está vivendo, vai tentar buscar recurso, mesmo que não com um mandato, para a cidade de Cantagalo? Porque também você pode buscar o recurso, às vezes o recurso depende de uma outra contrapartida e aí não vem. Mas assim, você vai fazer pelo menos essa parte, vai tentar ou não? Não, sem dúvida. A oportunidade que aparecer, a gente vai correr sempre pensando no melhor para o município, né? Mas como eu te disse, infelizmente, com relação à política estadual, hoje o cenário não é muito bom. Você vai bater na porta de que deputado hoje para pedir alguma coisa aqui para a região? Se você parar uma pessoa na rua e perguntar assim, fala o nome de 10 deputados estaduais. Dificílimo, hein? Não fala. Se a gente falar 5 é muito. Qual foi a última vez que um deputado estadual veio aqui na região? Fora de eleição. Fora de eleição. Nós estamos abandonados. Nós estamos abandonados. Posição os caras veem. Posição os caras veem. É que o camarote da exposição, é forte. Foi isso que eu quis dizer. A política estadual, ela realmente está muito... A gente está muito aquém da federal. Federal, a gente vê os deputados comparecendo, mandando emendas, participando. Agora, estadual, a gente está com a carência, realmente... O time está fraco, está pior que o Vasco. Eu não posso falar mal do Vasco. O assessor é Vasco também. Minha mãe é Vasco. Botafogo. Não posso falar mal do Vasco. Resultadaço, 1-1. Falar mal do Vasco é fácil, difícil falar bem. Difícil falar bem. Teve comentário que o Vasco caindo aí, sentindo, falando assim, o Cantagalo tá igual o Vasco. Tá bem, pô, passando na Copa do Brasil. Empatou com a Vista, pô. Mais 2 milhões na conta. Ué, passou da Copa do Brasil 2 milhões. Tá ótimo, ótimo. 1-1 com Boa Vista, excelente. Léo. Chegamos. Hugo, um prazer gigantesco ter você aqui. A gente já agradece demais. Eu, quando falei, né, que a gente ia atrás de você para procurar essa entrevista aqui, a galera que já se animou, a gente conseguiu. Fui hiper solícito, a gente agradece muito, né? Eu organizei a entrevista do meu perfil pessoal para o perfil pessoal dele. Verdade. Rapidinho ele respondeu, a gente trocou ideia por lá, a gente conseguiu reunir aqui muita gente, graças a Deus, passou por essa live e ainda vai nos assistir. A gente agradece muito. E
a gente aproveita esse momento para que você possa falar para a galera toda que está nos assistindo agora. Eu quero agradecer mais uma vez o convite de vocês, Léo, Júlio, toda a equipe aí da TV Serra Norte. Agradecer a todos que participaram e que ainda vão ver essa entrevista depois, que está gravada. E dizer que a gente está aqui, firme e forte, acompanhando tudo e podendo fazer o que for melhor para Cantagalo. E podem ter certeza que, na pessoa do Hugo, o cantagalense tem uma pessoa de confiança, uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta e que quer sempre o melhor para o nosso município. Valeu você de casa, obrigado Hugo, obrigado Júlio Henrique, obrigado Burulho, valeu Wesley, valeu Lauro, acertei, né? Valeu Lauro. Vou pedir desculpa, a live caiu hoje, galera, porque a gente teve uma instabilidade na internet, acontece nas melhores famílias. Se acontece na casa de vocês, não ia acontecer aqui no estúdio? Claro que ia acontecer, a gente faz isso por streaming, então sem internet não acontece o SerraCast. Então a gente queria agradecer a vocês que ficaram com a gente desde o começo até o final do programa, que participaram conosco. E lembrando sempre, a TV Serra Norte hoje passa aqui na cidade de Cordeiro e Cantagalo, pelo canal 21. A gente também passa na cidade de Nova Friburgo, TV Real, canal 15, a gente passa o conteúdo do SerraCast, está passando lá, um abraço para a galera de Nova Friburgo. A gente passa através de 50 municípios pela TV Interativa, canal 22, canal 52. Muito obrigado, TV Interativa, por essa parceria. E também, galera de Cachoeira de Macacu, PCTV, valeu, canal 28, que está nos acompanhando. Muito obrigado por mais um SerraCast, mas antes da gente encerrar, amanhã tem SerraCast sim, só que a gente não pode divulgar quem é ainda, vai ser uma divulgação surpresa. Mas é daqueles que a galera gosta. É um tiro, é personalidade importante também da nossa região, a gente vai divulgar amanhã. Fala, Bruno. Sem dica. Não, vou dar dica não, negão. É uma dica fácil. Qual a dica? É uma das pessoas que fez o decreto. Não, vou falar. A dica é, começa com a letra do meu nome. Pronto, a dica é essa. A dica começa com a letra do meu nome. Pô, difícil. Começa com a letra L. A tia, vê aí quem vem. Já manda um abraço para ele. Não, vou mandar um abraço não. Começa com a letra do meu nome, vai. Exatamente, Vai. Léo Santana amanhã. Valeu, Léo. Luan, valeu, Luan Santana, vai estar com a gente. A gente vai fazer uma brincadeira amanhã. Espera. É o Léo, pô, que entregou o lanche pra gente aqui, pô, deu uma moral. Com certeza. Ó, queremos a participação de vocês sempre. Então, por favor, sigam as nossas redes sociais, @TV Serra Norte. Assim você sabe quando a gente tá ao vivo. Amanhã tem mais um convidado especial e a gente tá muito bem, obrigado. Mais uma vez, agradecer aos nossos patrocinadores, Júlio Henrique. Valeu, Adonai. Tamo junto, Adonai Personalizados. Brigadaço pela canequinha personalizada aqui do SerraCast. Valeu, Boteco do Salgado que trouxe hoje, Ferreira Lanches, ao Machadinho e também a Drift Açaí. Obrigado por acreditarem nesse projeto. Você de casa, uma boa noite. Fiquem com Deus e amanhã, às 19 horas, tem mais um SerraCast. Fechou? Esse delay é complicado, né? É. Na primeira live eu saí assim.